Ok, Olavo, seja bem-vindo. Aí está o link para todos vocês que a gente está compartilhando no Facebook. Então, Olavo, seja bem-vindo. Eu vou contar um pouquinho sobre o Olavo e ele vai falar com a gente, conversar com a gente sobre a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, uma replicação multicêntrica da ciência nacional. O Olavo é professor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demés, da UFRJ, e coordenador da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, um esforço multicêntrico de replicação de experimentos da ciência biomédica brasileira. Também é embaixador da SAP Bio no Brasil e escritor, e atualmente trabalha em um livro sobre as relações entre ciência, medicina e mercado. Então, Olavo, o espaço da rede de pesquisadores é todo seu. Eu espero que você aproveite a experiência e a gente está curioso para entender um pouquinho melhor sobre a iniciativa de reprodutibilidade. Seja bem-vindo. Obrigado, enfim, obrigado, Juliana, obrigado ao resto do pessoal que está aqui assistindo. Enfim, espero que seja divertido para vocês também. Enfim, queria agradecer a oportunidade de falar de um projeto que, na verdade, é muito caro para a gente. Na verdade, talvez seja o principal projeto do nosso grupo de pesquisa aqui no FRJ hoje em dia, e que é um projeto que a gente está, na verdade, muito ansioso para divulgar, porque a gente vai precisar de muita ajuda nele. Então, agora eu vou começar a passar meus slides aqui. Vamos ver se funciona. Eu acho que vocês devem, espero que vocês estejam me enxergando aqui e tal. Mas basicamente a gente tem falado do que a gente chama de Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, então, que é, enfim, uma ideia na qual a gente está trabalhando com o financiamento do Instituto Serra Pilheira aí, enfim, faz alguns meses, e devemos trabalhar nos próximos 3 anos aqui e tal. Mas antes de chegar no nosso projeto, eu queria talvez passar a primeira parte do webinar aqui, falando sobre a temática de reprodutibilidade, por que a gente acha que isso é importante, por que isso se tornou uma temática importante dentro da pesquisa biomédica. Assim, quer dizer, a gente tem essa ideia meio estabelecida, assim, de que a literatura científica, de maneira geral, é confiável, assim, na verdade, que seria a fonte de evidência mais confiável a que a gente teria acesso, porque, sei lá, você tem experimentos originais, você tem revisão por pares, seria um processo que, de maneira geral, funcionaria como controle de qualidade para dizer que ele tende a ser sólido. Dito isso, fica aberta a questão se isso de fato é uma verdade empírica. Quer dizer, na verdade, a gente estudou muito pouco. Assim, como cientista, a gente tende a se orgulhar de olhar para as coisas de uma maneira empírica, mas a verdade é que, de maneira geral, a gente testou muito pouco essa hipótese, certo? Então, até que ponto isso realmente é verdade, se a gente vai testar, e eu vou mostrar alguns números aqui, que talvez coloquem isso um pouquinho em aberto, assim. Então, na verdade, esse é um pesquisador, é um epidemiologista americano, chama John Ioannidis. Ele vai aparecer algumas vezes na palestra de hoje, mas que é alguém que está, enfim, na verdade, levando essa coisa para frente há algum tempo. E, basicamente, John Ioannidis pegou 49 artigos que seriam a nata da pesquisa biomédica entre 90 e 2003, artigos muito citados em revistas muito importantes, e foi atrás de ver, na verdade, quantos deles, de fato, se sustentavam e eram reproduzidos por pesquisas posteriores, quando alguém tinha tentado repetir aqueles artigos. Bom, dos que se tinha tentado repetir, não eram todos, mais ou menos uns 60% davam resultados muito parecidos. 20% não eram replicados, então parece que não, sabe, o efeito original não era verdade. Geralmente você tinha alguma droga que funcionava e não funcionava mais. Em 20% você tinha uma replicação parcial, os efeitos originais eram inflacionados. Então, enfim, desses 49 artigos, você tem mais ou menos 60% reproduzindo bem, 20% parcialmente, 20% não são reproduzíveis. Não é um número incrível, mas não é um número tão ruim assim. Dito isso, se você for parar para pensar, assim, pesquisa clínica tem padrões de rigor metodológico, de maneira geral, bem melhores do que o pessoal da ciência básica usa, por uma série de razões. E provavelmente o número, se você vai mais para o lado da ciência básica, é daí para baixo. Esses aqui são 2 estudos da indústria farmacêutica, que foram 2 dados que foram relatados aí uns 6 anos atrás, que fizeram um barulho bastante grande. Então, esse aqui que é de quanto, na verdade, determinadas indústrias farmacêuticas conseguem reproduzir de resultados publicados por pesquisa acadêmica. Então, obviamente, se eles vão investir dinheiro em alguma coisa, em tentar, enfim, manipular um receptor ou testar uma droga que foi publicada como sendo efetiva, claro que eles vão repetir antes de investir alguns milhões de dólares nisso. E o quanto deles conseguem repetir bem o suficiente para seguir trabalhando naquilo, o número da Bayer é 20% a 25%, ou seja, muito pouco. O número da Amgen em pesquisa básica em câncer é um pouquinho pior ainda, eles falam em 11%, nesse caso aqui 6 de 50 e poucos artigos, eles realmente conseguiram replicar bem o suficiente
para seguir trabalhando naquilo. Isso independe da revista que saiu, do quanto foi citado, mas é um número muito, muito baixo. Claro, a gente não tem muitos detalhes sobre isso, porque, enfim, é dados da indústria, então assim, a gente não sabe nem quais são os artigos, são só números que eles jogaram no ar. Esse aqui é o dado mais assustador que eu conheço, na verdade, assim, mas é um instituto de pesquisa americano, privado, de pesquisa em esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa fatal, importante, e para a qual a gente não tem tratamento. E basicamente eles pegaram 70 drogas que tinham sido publicadas como sendo efetivas num modelo de um camundongo transgênico que é usado como modelo para a doença. Na verdade, foram efetivas então em aumentar a sobrevida desses camundongos, que são um modelo para esclerose lateral amiotrófica. E o resultado deles, que é um tanto chocante, é que nas mãos deles, na verdade, eles não conseguiam fazer nenhuma dessas 70 drogas funcionar. O número é 0 de 70. E, bom, claro, você pode argumentar que eles têm uma mão experimental muito ruim, alguma coisa assim, mas de maneira geral eles têm desenhos mais bem controlados do que os estudos originais, eles usam mais animais, eles usaram 18 mil camundongos para fazer isso, e o resultado é que literalmente 0 das drogas funcionam. O que é um tantinho assustador, e nada funciona em gente também, então talvez eles tenham, digamos, um melhor valor translacional nesse sentido. Esse é o levantamento mais bem feito que a gente tem, talvez em uma área específica da ciência, um pessoal da psicologia que aplicou 100 estudos na área de psicologia em vários laboratórios do mundo, para ver o quanto que aplicava. O número deles é 36% a 47%. Então tem algumas coisas aqui, que são as bolinhas azuis, que replicam bastante bem o tamanho de efeito do estudo da replicação é parecido com o tamanho do efeito original, mas tem uma grande nuvem de efeitos aqui orbitando ao redor do zero. Então assim, parece que aqui talvez um pouquinho mais da metade dos estudos realmente não se sustenta quando feito por alguém em outro lugar do mundo. E, bom, tudo isso, na verdade, fez com que nos últimos 5 anos assim, realmente tenha se tornado prevalente a narrativa dentro da ciência biomédica de que a gente tem uma certa crise de reprodutibilidade. A Nature recentemente entrevistou muitos cientistas, e uma grande parte, 90% deles, para quem responde esse tipo de pesquisa, tem um certo viés, mas a maior parte das pessoas acha que de fato existe uma crise significativa, uma crise leve. Isso chegou, inclusive, na mídia leiga, você tem vários artigos discutindo essa questão, de que a nossa ciência biomédica não é tão confiável como a gente gostaria, que na verdade talvez na maior parte das áreas a gente não tenha sequer como garantir que a maior parte dos achados seja reprodutível. Isso obviamente gera reações muito fortes nas pessoas, e muita gente pensa logo que, enfim, isso tem a ver com fraude, e sabe que tem gente fabricando resultados e tal. O que talvez não seja o caso, quer dizer, na verdade, casos de fraude têm se tornado mais comuns, pelo menos aqueles que a gente descobre têm se tornado mais comuns, as retratações de artigos têm aumentado, mas isso ainda é um processo extremamente raro na literatura biomédica. Na verdade, a fração dos artigos que acaba retratado por um desvio de conduta é da ordem de 0,01%. Então, assim, os que a gente descobre, pelo menos, é uma minoria dos casos, e me parece que a frequência disso não explica nem de perto o problema. Acho que a maior parte das pessoas na área tende a concordar que a fraude deliberada, claro, existe, é um problema sério, mas é um problema pequeno que não explica esses números todos. Bom, você pode olhar pelo extremo oposto, assim, que é de pensar, não, pô, isso aqui são apenas dificuldades metodológicas. Você tem um experimento de psicologia nos Estados Unidos e tenta replicar... Opa, desculpa. Como é que eu volto aqui? Aqui. E tenta replicar, enfim, no Japão. Pode ser que simplesmente as coisas, sabe, as funções são diferentes, as pessoas são diferentes, o laboratório é diferente, etc. E basicamente não está conseguindo replicar, porque metodologicamente não está fazendo exatamente a mesma coisa. Isso, obviamente, é uma possibilidade. Você pode argumentar que artigos em pesquisa biomédica frequentemente não descrevem bem os métodos, é difícil saber exatamente o que a pessoa fez. E sabe, você pode ter cepas de ratos que são diferentes, reagentes que são diferentes, etc. Dito isso, também não me parece que essa seja uma abordagem realmente muito efetiva para abordar o problema, porque no fim das contas também uma coisa só funciona em condições muito específicas, sabe, os ratos do segundo andar da estante do biotério, do laboratório do Olavo na FRJ, você pode pegar os ratos do primeiro andar, ou sabe, atravessar a rua para Fiocruz. Isso não funcionar, porque a temperatura é 1 grau a mais, 1 grau a menos. Talvez isso também não seja um efeito tão robusto que vale a pena seguir, assim, que no fundo das contas a gente quer estar trabalhando com efeitos que serão replicáveis mesmo em condições um pouco diferentes. Eu tenho um avião aqui porque, na verdade, eu acho que o exemplo do experimento que a gente quer replicar é esse aqui, que você consegue botar 200 pessoas num pedaço de metal em qualquer lugar do mundo, decolar isso contra o tempo, que é a coisa mais imprevisível do mundo, e ainda assim esse experimento funciona, o avião pousa e sobe e pousa, na imensa maioria dos casos, independentemente dessa variabilidade. Então, acho que, de novo, a gente quer trabalhar com efeitos que sejam robustos o suficientes para serem válidos em diferentes lugares. Acho que esses são os que vale a pena seguir, sabe? Você não quer uma coisa que funcione em 10 ratos no meu laboratório, você quer uma coisa que você consiga que funcione em vários ratos
no mundo, para que, de fato, se leve isso aí para pesquisa clínica, por exemplo. Então, assim, na verdade, me parece que a maneira mais prolífica de abordar isso, para entender a crise, é algum lugar no meio termo. Não é exatamente fraude, mas também não é exatamente simplesmente variação metodológica. Acho que, de novo, o inferno científico tem vários níveis, e tem muitas coisas, e, na verdade, níveis muito maiores que comportam muito mais gente, que são os níveis mais leves aí e tal, que é a zona cinza, digamos assim, entre a fraude deliberada e a má conduta, e a simples dificuldade metodológica, enfim, que você não consegue solucionar. Quer dizer, tem N erros e N pequenos vieses que, em última análise, podem explicar boa parte do problema. Muita gente que trabalha com o problema, é a opinião de John Ioannidis e a minha também, é que, na verdade, com o padrão de rigor que a gente usa na ciência biomédica hoje em dia, que tem padrões estatísticos particularmente muito frouxos, eu vou tentar explicar isso muito brevemente, na verdade, a soma desses vieses e da força do acaso, na verdade, pode facilmente fazer com que vários simples acasos se transformem muito facilmente em verdades científicas, talvez na maior parte dos estudos. E a gente é cheio de vieses, né? Quer dizer, o viés mais óbvio dos cientistas é o viés em favor do resultado positivo. Então, se você pegar quase qualquer área da ciência, a grande maioria dos experimentos e dos artigos tendem a comprovar uma hipótese. Isso é observado desde os anos 50 aí. E obviamente tem uma coisa esquisita aqui, quer dizer, se 90 e poucos % dos artigos estão comprovando a hipótese original que eles estavam se propondo a testar, ou a gente é muito bom em hipótese, muito esperto, a gente sempre acerta as coisas, ou alguma coisa está ficando de fora. E provavelmente alguma coisa está ficando de fora, se tem evidências boas de vários campos da ciência, de que coisas que, sabe, são resultados negativos e drogas que não funcionam, e efeitos que você não consegue provar que são reais, hipóteses que você não comprova, simplesmente acabam engavetados, porque as pessoas têm a impressão que isso vale menos, ou que isso não vai conseguir ser publicado, que provavelmente é mentira, mas enfim, isso é outra história. Mas só isso por si só completamente distorce a ciência. Quer dizer, você tem 10 pessoas trabalhando para ver se a droga X tem efeito no modelo de doença de Alzheimer, seja o que for. Se só a pessoa que acha aquele resultado positivo publica e todas as outras 9 que não acharam não publicam o que elas não acharam, evidentemente que a ciência se distorce, e se distorce muito fácil, sem que ninguém tenha que mentir, simplesmente porque algumas pessoas falam mais alto do que outras. O que, de novo, é o caso para muitas coisas na rede, fora da ciência hoje em dia também, né? Mas, junto com o viés de publicação, você tem uma questão que talvez seja mais séria de todos. Você tem viés no desenvolver o experimento, quer dizer, muitos experimentos não são feitos de maneira cega, você pode acabar observando coisas que não estão ali, simplesmente porque você quer que elas aconteçam, e você acaba, sabe, olhando de uma maneira enviesada, mas talvez os piores viéses estejam na análise dos dados, quer dizer, se você tem dados suficientes, e cada vez a ciência é capaz de gerar mais dados, e formas suficientes de brincar com esses dados, na prática você consegue provar quase qualquer coisa se você brincar com os dados, quer dizer, que é a ideia da estatística, de você torturar suficientemente os seus números, eles vão acabar confessando qualquer coisa. E, de novo, a gente tem padrões estatísticos muito, muito frouxos, quer dizer, por razões históricas, que não vem ao caso, mas assim, a maior parte da ciência biomédica tende a usar o que a gente chama de um valor de P de 0,05 como critério para chamar um resultado de significativo, isso vem da estatística frequentista dos anos 40, 50, assim. Mas, basicamente, o que quer dizer um P de 0,05? Vou tentar explicar em 2 minutos, eu levaria 3 aulas de estatística para explicar, mas, basicamente, o valor de P é a chance de alguma coisa acontecer simplesmente por acaso. Sabe, se a sua droga não funciona, a chance de você encontrar uma diferença do tamanho daquela que você encontrou, simplesmente porque calhou de um grupo, enfim, sobreviver mais do que outro, alguma coisa assim. Então, basicamente, o valor de P é a chance de alguma coisa acontecer por acaso. Então, o valor de P de você jogar uma moeda para cima e você ter uma cara é de 0,5% ou 50%, o valor de P de jogar 2 moedas e ter 2 caras é 25%, o de 3 caras é 12%, 4 caras são 6%, a chance de ter 5 caras seguidas é baixa, é 3%. Dito isso, se você jogar moedas suficientes, lá pelas tantas vão vir 5 caras seguidos, porque é só uma questão de insistir, certo? E esses 3% já seriam considerados na literatura biomédica como uma coisa, isso aqui é muito pouco provável de ser por acaso, então certamente tem alguma coisa na sua moeda. Não, eu simplesmente joguei vezes suficientes. Então, quer dizer, isso aqui é um padrão muito frouxo, porque na verdade de cada 20 experimentos onde não tem efeito nenhum, você vai pela definição do número achar um valor de P menor que 0,05, que um cientista biomédico chamaria de significativo ou um efeito real. Então, com 20 experimentos que não tem nenhum efeito, você vai achar isso aqui simplesmente por acaso. Então, isso aqui é o exemplo aqui. Então, será que jujubas causam acne? Não, jujubas não causam acne. Quem come jujubas não tem mais acne. Mas será que quem come mais jujubas roxas, ou jujubas marrons, ou jujubas rosas, ou jujubas azuis? E se você testar 20 cores de jujubas, por definição, uma delas vai acabar dando um P de 0,05. Você, uau, jujubas verdes causam acne, quando na verdade não, você simplesmente testou um monte de cores, lá pelas tantas alguma coisa se associa com acne. Pior do que isso, na verdade, não precisa nem fazer 20 experimentos, você pode fazer um experimento e analisar de 20 formas diferentes, e geralmente você tem muitas formas de analisar o experimento, muitas opções de análise,
E também, se você testar várias delas, lá pelas tantas alguma coisa vai dar significativa. Você pode fazer um ensaio clínico com uma droga versus placebo, e aí, poxa, não tem diferença na mortalidade se olhar todo mundo. Ah, mas quem sabe se a gente olhar só os homens, ou só as mulheres, ou só os velhos, ou só os jovens, ou se a gente olhar só quem era mais grave antes, em algum momento você vai achar uma condição específica que a droga funciona. Então, com um pouquinho de insistência na análise, quase que por definição você vai achar um resultado significativo, e se a literatura pedir resultados significativos, você vai achar isso aqui, você vai acabar publicado, mesmo que seja simplesmente um acaso, porque as pessoas procuraram muito vigorosamente por esses achados significativos. O problema, obviamente, é que isso aqui vai entrar no artigo, e quando você lê um artigo, você não sabe nada disso, certo? E me parece um erro histórico gigantesco a ideia de que você vai focar a revisão por pares nos artigos, que no fundo são processos extremamente filtrados da ciência que realmente acontece. Quer dizer, fora de um artigo ficam vários experimentos que não deram certo, ficam várias mudanças de planos, você ia analisar assim, mas acabou analisando do outro jeito. Você pode mudar a sua hipótese original e contar a história como se, na verdade, o que você acabou achando fosse sua hipótese desde o começo. Você não sabe realmente o que se passa por baixo de um artigo científico. E mesmo que você que ninguém minta, um artigo inevitavelmente é a sua visão filtrada da realidade do que sabe, o que melhor conta uma história depois que você fez muitos e muitos experimentos. Então, assim, não é exatamente mentira, mas ele também não é exatamente verdade. Quer dizer, no fundo, ele é mais ou menos ele é um relato filtrado da realidade, como é, por exemplo, um perfil do Tinder. Quer dizer, na verdade, não é que suas fotos que estão lá não sejam verdade, mas elas são as melhores 3 fotos que você tirou num 3.000 ou 4.000 que a pessoa tirou ao longo do ano. Um artigo mais ou menos a mesma coisa. São os experimentos que me contam a melhor história ali, dentro da enorme gama de experimentos e tentativas de análise, tentativas de hipótese que você fez antes disso. Então, assim, a gente, na verdade, focou todo o nosso processo de controle de qualidade, que é a revisão por pares, nesse ponto específico do artigo científico, que no fundo é uma historinha contada a partir de resultados, e a gente não olha muito nem o que aconteceu antes, que é fundamental para conseguir entender a própria estatística, nem o que acontece depois, quer dizer, se o artigo vai ser verdade ou não, se alguém replicar ou não, isso não importa muito, porque na verdade o nosso sistema de recompensa está muito focado em cima de quanto você publica, o que é uma maneira realmente estúpida de recompensar as pessoas. Mas assim, se você recompensa o que se publica, independente disso ser verdade ou não no longo prazo, e se você tem essa pressão que você tem que publicar resultados positivos, impactantes, histórias bonitas, quase que por definição, assim, você força que as pessoas façam perfis do Tinder cada vez mais maquiados, e uma ciência que no fundo é cada vez, não é exatamente mentira, mas no fundo é cada vez menos verdade. Assim. Isso é a consequência natural de um sistema em que a publicação é um fim em si mesmo, e em que você, na verdade, não checa a veracidade dos resultados depois que eles já estão na literatura. E isso quase que por definição, vai naturalmente selecionar a má ciência e vai fazer com que a maior parte dos resultados possam acabar sendo falsos em muitas áreas. E, obviamente, isso me parece dizer que a gente tem um problema sério, na verdade, em termos de reprodutibilidade, que a gente chegou num ponto que a gente realmente tem que, primeiro, estudar isso, e, segundo, reconsiderar o nosso modo de fazer e de publicar ciência. E, na verdade, agora eu queria abrir para a conversa aqui, porque eu acho que tem muitas soluções possíveis, depois vou entrar com as minhas, mais imediatas. Eu acho que tem muita coisa para ser feita, assim, muita coisa para ser discutida nesse tema. Então, enfim, estou aberto a uma leve inicial de perguntas aqui. Então, Olavo, acho que as pessoas estão se ambientando no tema. A gente está aguardando algumas respostas. Tem bastante gente acompanhando a gente no Facebook, então, vocês, se quiserem fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Aqui na sala também a gente está aguardando, mas eu tenho uma dúvida, Olavo. Dentro de toda essa questão de reprodutibilidade, né, eu vi alguns artigos, revisões, muitas pessoas discutem isso, e aí a gente tem a questão dos retractes, né, desses artigos que você tem que retirar, porque foram publicados e tiveram problemas, né, não necessariamente pela reprodutibilidade, né, então, assim, a gente tem alguns bastante na área de biologia molecular, né, alguns outros na área de bioquímica, artigos que foram retirados, que após publicados foram retirados, né, então, você imagina que nessa questão que você está trabalhando da reprodutibilidade, isso impacte nessa questão de pessoas terem que rever os seus artigos ou retirar esses artigos já publicados porque os resultados não foram reproduzidos? Primeiro, você retira um artigo da literatura científica, geralmente você tem um problema de fato, assim, que você pode até, enfim, ou você retira por iniciativa dos autores, eu posso dizer, eu nunca mais consegui produzir isso aqui, eu quero tirar, muito raro. Ou você tira porque, sabe, se tem alguma dúvida pairando sobre um artigo, tem algum indício de fraude, ou se tem problema de plágio, quer dizer, mas são problemas sérios. Dito isso, assim, o processo é muito, muito, muito raro, certo? Isso que eu queria dizer. Na verdade, artigos retratados são 0,01%, sabe? Um artigo em 1.000 ou em 10.000 a
acaba retratado. Assim, sabe, isso é muito, muito, muito infrequente. Para cada artigo que é retratado, você tem 9.999 que seguem na literatura. Então, assim, me parece que isso é a pontinha do iceberg. Assim, você tem o problema não são os retratados, é a quantidade imensa de resultados que seguem na literatura. Na verdade, ninguém questiona, ou pior, que alguém questiona, alguém tenta reproduzir, não consegue, mas ou não publica isso, ou publica, mas enfim. Na verdade, não parece que falta de reprodutibilidade seja necessariamente uma razão para retratar um artigo. Não quer dizer que o artigo original estivesse errado. Sabe, se você teve uma análise obviamente enviesada ou cometeu algum desvio de conduta ao analisar, eu acho que isso sim é... Mas, sabe, eu posso achar uma coisa, você pode achar outra coisa, por variação metodológica real, e por acaso também, sabe? Pode ser que aqui, o efeito foi 5%, no seu foi 40%, isso é da vida, e você quer ter os dois resultados na literatura até para poder fazer uma meta-análise, juntar os dois e chegar numa estimativa, assim, considerando eu, você e as outras 3 pessoas que fizeram, a nossa estimativa é essa. Então, assim, eu não queria equacionar irreprodutibilidade com uma coisa tá errada, quer dizer, uma coisa pode estar errada no sentido assim, poxa, você afirmou que isso aqui era assim, não era assim, mas assim, isso pode ter acontecido por acaso, porque, sabe, no seu experimento agora aconteceu assim, mas nunca mais vai acontecer, porque foi, ou raramente vai acontecer, porque foi uma sorte ou azar que você deu. Pode ser por erros honestos, quer dizer, sabe, erros de análise que eu fiz, sabe, eu analisei, não devia ter feito assim, devia ter feito assado, eu não estava muito a par do meu método. Aí já é mais questionável até que ponto você talvez devesse retratar. E você tem fabricação, falsificação de dados aqui, tá, como que é o ponto pacífico que a gente deveria. Assim, tá. Eu, honestamente, sim. Se você não mediu o que você achava que está medindo, provavelmente você deveria retratar também. Mas tem um grande componente de acaso que, de novo, na vigência de vieses que favorecem alguns resultados e outros não, acabam distorcendo muito a ciência. Eu acho que esse acaso talvez seja um grande problema. E aí eu não sei se existe uma razão para retratar um artigo, né? Não, é porque assim, acho importante discutir isso, né, Olavo, porque existem vários. Você tem um objetivo que parece claro quando você está propondo isso, né? Então, vamos dar uma olhada e ver no que a gente tem. Mas é bom deixar claro que não necessariamente o que for encontrado e não for reproduzível é uma questão. Você já explicou isso, mas é bom reforçar, né? Porque eu acho muito importante diferenciar essas coisas, né, Olavo, porque. Quanto tempo você pensa num projeto, nesse tipo de iniciativa? Quanto tempo isso está nos seus planos? Eu acho importante diferenciar essas coisas no sentido de até que ponto a gente deve punir os autores ou não. Assim, mas, assim, dito isso, assim, se um resultado está errado por conta de fraude, ou se um resultado está errado porque aquilo aconteceu por acaso, ele está errado, sabe? Ele não corresponde, ele não representa bem a realidade igual. Ele distorce, na prática, ele acaba distorcendo o scientific record, quer dizer, o conhecimento que a gente tem no mundo da mesma forma. Então, assim, mesmo que ninguém tenha feito nada de errado, isso seja completamente por acaso, se você tem uma coisa, pô, a droga funciona, na verdade a droga não funciona, você está potencialmente matando gente, assim. Então, assim, a tragédia não é menor para quem precisa da ciência se uma coisa está errada por má intenção ou por erro honesto ou simplesmente por acaso. Então, assim, todos eles são problemas, sabe? Apesar de você não querer demitir o cara que eventualmente achou uma coisa que não era verdade porque deu azar, mas, assim, você ainda assim quer saber que aquilo não é verdade, porque isso aí tem consequências sérias, né? Quanto tempo eu venho pensando... Desculpa, qual era a pergunta? Eu qualifiquei. Não, eu falei dessa questão da... Não, eu falei dessa diferença, na verdade, né? Porque há quanto tempo você pensa nessa iniciativa? Porque não vejo que... Acho que essa confusão de, vamos tentar fazer uma iniciativa de reprodutibilidade, assim, muita gente discute isso lá fora e faz tempo que isso vem discutido. Você mesmo falou sobre isso na Ciência Hoje, lá atrás, né, 2004, 2005, se não me engano. 2013, desculpa, 2013. Então, assim, faz tempo que você pensa nisso. Você já tinha aplicado algum projeto assim antes? Você já teve uma oportunidade de pensar em fazer isso de uma outra forma, como você está fazendo agora? Não, na verdade, a gente começou a se envolver mais com o tema a partir de 2011. Eu acho que em 2011 comecei a dar aula de estatística, acho que eu comecei a perceber o tamanho do problema. Em 2013 eu estava ainda no início, sabe, meio que me aproximando dele. Acho que em 2014 a gente começou a fazer algumas iniciativas de meta-ciência. Eu vou falar de uma delas, assim, mas tipo, assim, de tentar estudar o que já está publicado e olhar artigos publicados, ver se você consegue achar formas de melhorar a confiabilidade da literatura sem necessariamente ter que estar repetindo coisas no laboratório. Dito isso, claro, isso é ilimitado. E no fundo, você sabe, para falar de reprodutibilidade, você tem que reproduzir coisas. E os esforços de replicação são raros, quer dizer, as pessoas têm falado muito sobre isso, mas os dados são poucos, assim, a gente tem alguns poucos levantamentos, eu conheço, sei lá, 10 ou 15 de áreas específicas da pesquisa, de realmente assim, vamos reproduzir um monte de coisa para ver o quanto a gente consegue.
Isso é muito exceção à regra, são poucas áreas que fizeram isso, os dados são poucos, e geralmente são muito assustadores. Eu mostrei alguns ali, tá uma meia dúzia, mas eu conheço mais uma outra meia dúzia, e para por aí, assim, porque, de novo, ninguém tem saco de ficar repetindo coisas, a ciência preza muito a coisa da originalidade, então, assim, ninguém para repetir as coisas, ou quando para, não publica isso depois. Então, assim, ainda são dados que faltam muito, e, de novo, assim, me parece que é uma missão extremamente grave que a gente não tem esses dados, quer dizer, sabe, a gente coloca bilhões por ano em pesquisa assim, e tal, e a gente não tem muita ideia de quanto que é verdade, e tem uma missão muito séria nisso aí, né? Mas, assim, na verdade, quer dizer, a iniciativa como existe hoje, que eu vou falar daqui a pouquinho, assim, quer dizer, a ideia de vamos reproduzir esses artigos brasileiros, isso é uma ideia do ano passado, na verdade, quer dizer, de novo, à medida que a gente foi se engajando no debate, a gente começou, sabe, você começa a falar com gente, CNPq, CAPES e tal, e eu sempre coloquei essa ideia, gente, a gente tem que ter esse número, sabe, se você gastar 5 bilhões de reais por ano em pesquisa científica, pegue 5 milhões disso e, cara, repita alguma coisinha, assim, faça uma malha fina mínima, assim. Mas, assim, do ponto de vista das agências de fomento, isso é um tabu completo, assim, tal. Não só no Brasil, não é uma questão brasileira, mas, assim, não está na cultura científica você fazer controle de qualidade de uma forma sistêmica, o que me parece muito errado, assim, na verdade me parece uma soberba da comunidade científica, assim, a gente tem a ideia que não, a revisão por pares, as pessoas vai tudo dar certo. Não dá, acho que a evidência empírica é muito clara. Então, assim, me parece que a gente tem que, sabe, você não pode tomar alguma coisa... Toda a evidência empírica que a gente tem de quanto as coisas são reprodutíveis diz que você não pode tomar um artigo científico publicado a priori como sendo verdade só porque ele está publicado e passou por revisão por pares. Então, assim, a gente tem que ter esses dados, a gente tem que ter uma ideia de, sabe, 30, 40, 50, 60, 80% da literatura reprodutível, não sei, mas acho que é um número que a gente precisa para repensar todo o sistema, né? A gente tem o Alexander Birbrer parabenizando você pela iniciativa. Acho que vocês se conheceram aí esses dias, né? Ele também é um outro pesquisador apoiado pelo Instituto Serrapilheira, assim como você. Então, está te parabenizando. E aqui o Vitor Martim Flores é um professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, está dando boa noite, dizendo que você traz à luz a complexidade de reproduzir que é um problema inerente a experimentos científicos. E no meio ainda tem o mau uso de dados parciais, como a etanolamina. Etalanamida. Isso. Em pouco tempo, ele está dizendo que você esclarece como é complexo e cheio de falhas, talvez não intencionais, né? O que lemos na párea científica, assunto que deve ser sempre discutido, controle de qualidade de forma sistêmica, ele considera uma boa definição. Eu tive 15 minutos, assim, não sei se consegui realmente esclarecer a complexidade do problema, assim, mas o problema certamente é muito complexo. Mas não, é um problema que as pessoas têm noção, sabe? Tipo assim, quem está no meio científico está enxergando isso, assim, tal. E sabe um pouquinho, sabe, mas a gente, sabe, de novo, eu acho que tem um fingir que não existe, assim, ou ir em frente, independente do fato de que a gente está vendo que tem muita coisa não certa, assim, sabe, tem um momento que você tem que parar, assim, sabe, é que a história da roupa invisível do rei, assim, e tal, todo mundo fica meio achando que o rei tá, cara, na verdade, pô, o rei muito possivelmente está nu, e sabe, muito do aumento da produção científica brasileira, talvez não seja verdade, pode ser que seja também, não estou torcendo contra. Mas, assim, a gente acha que a gente tem que comprovar esse tipo de coisa. A coisa fosse também bem interessante, assim, quer dizer, de novo. E aí você tem um caso onde, na verdade, a falta de confiabilidade da ciência acaba gerando uma coisa muito... E, de novo, não quer dizer que os estudos originais fossem errados, mas, tipo assim, era uma droga que você tinha um grau de evidência muito fraco, quer dizer, na verdade, você tinha 2 ou 3 artigos em modelos muito básicos de câncer. Então, assim, sabe, acho que a gente também não aprendeu muito a lidar com graus, a medicina lida bem com graus de evidência. Você tem um artigo mostrando alguma coisa, tá, você tem um artigo mostrando alguma coisa. Você tem 2, 3, 4, 5, isso aqui começa a ver o quê? Você tem um ensaio clínico grande, de grande porte, isso é evidência a mais. Você consegue juntar tudo numa meta-análise e você segue tendo, sabe? Então, assim, você tem graus crescentes de evidência. Só porque alguém mostrou alguma coisa num artigo uma vez, isso não é necessariamente verdade, e sabe, você tem que cuidar. Então, assim, se você... Quanto mais ciência tem, quanto mais acaso tem, tipo assim, daqui a pouco, se você pegar 1 ou 2 artigos científicos, você consegue provar qualquer coisa, assim. Aí você está meio no mundo do fake news, assim, e tal. Então, assim, a gente tem que conseguir sintetizar a evidência que está na literatura, ver o que é reprodutível e o que não é, sabe? Só passar por 2 revisores anônimos absolutamente não é carimbo de que alguma coisa vai de fato funcionar, assim. Aqui a gente tem uma pergunta lá do Facebook, o Frank, né, de Santa Cruz, está perguntando se o uso da bibliometria não poderia contribuir para a qualidade dos artigos. Eu não gosto muito do termo bibliometria, só mede, né, quer dizer, o termo, assim, então, assim, eu acho que assim, medir artigos, por definição, não está olhando o conteúdo deles, assim, e tal. Eu gosto de metaciência, digamos assim, sabe, eu acho que, assim, olhar
o problema da cienciometria ou bibliometria, como existe, não é muito sobre contar artigos e contar o impacto dos artigos e contar citações, mas contar, sabe, se você conta, você não abre o artigo para ler, assim. Então, assim, medir muita coisa que a gente não sabe o que diz. Eu acho que às vezes também, sabe, o foco excessivo em bibliometria às vezes piora o problema, assim, e tal. Eu sou muito fã da ideia de metaciência, quer dizer, assim, vamos não só contar e ver o que é citado e por onde não sei o que é interessante, mas vamos estar, sabe, você tem que olhar conteúdo, assim, e tal. Então, acho que, de novo, algumas áreas da ciência, pesquisa clínica se destaca, tem um hábito legal de conseguir, cara, vamos fazer uma revisão sistemática de tudo que tem publicado sobre alguma coisa, vamos juntar os resultados, vamos fazer uma meta-análise e vamos ter nossa melhor evidência disponível sobre isso. A gente é muito ruim nisso em ciência básica, sabe? Você tem, às vezes, 2, 3, 4, 5, 8 grupos falando coisas completamente diferentes, cada um segue falando a sua coisa, e tem controvérsias que acabam não sendo resolvidas, porque, sabe, eu posso ficar dizendo que é assim, 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 e seguir publicando, sendo recomendado, não sei o quê, fulano pode dizer que é assim, assim, ao contrário, e sabe, também ganha seus ganhos, se publica, não sei o quê, no fim os dois ficam publicando por 20 anos, ninguém resolveu exatamente por que o resultado é diferente, mas não importa muito, porque eu publiquei e você publicou, assim, então, assim, na verdade, isso é um pouquinho um sintoma de um campo que gira muito em torno da publicação e acaba virando um empreendimento meio masturbatório. A palavra não é minha, na verdade. Isso, enfim, eu estou citando um cara chamado Daniel Servitz, mas que diz que, na verdade, se você não leva a ciência para o mundo real, se você avalia a ciência meramente pela produção acadêmica, a produção acadêmica acaba gerando a si própria e, na verdade, você pode ficar gerando em torno de uma coisa eternamente, sem que isso dê frutos, assim, então talvez a gente tenha que olhar mais desfechos no mundo real também. E acho que quem quer um desfecho no mundo real, quem quer usar uma droga no paciente, tem realmente que saber, pô, pegando tudo isso aqui, o que é a melhor estimativa disso aqui vai funcionar ou não vai funcionar. Eu acho que a gente fica meio preguiçoso isso dentro da ciência básica, porque a gente toma a ciência como um fim em si mesmo, e na verdade a ciência tem que servir para alguma coisa, né? Que seja descobrir alguma coisa sobre o mundo, mas isso tem que se mostrar sólido, fora do, sabe, tipo assim, tem que se mostrar aplicável. Aplicável não sei, pode ser, algumas coisas vão ser aplicáveis em 10, em 20, em 50, em 100 anos, assim, mas você tem que ter uma checagem de mundo real. Sabe, você medir ciência por artigos publicados é uma coisa que me parece que talvez seja o erro central aqui, tá? Aí a gente tem um comentário do Jean Christopher, não sei falar exatamente o seu nome, mas está te parabenizando também. Disse, sem misturar tudo com tudo, você poderia relacionar o tema com a questão da crise atual no sistema de publicações científicas. Eu certamente eu relacionaria, só não tinha 15 minutos, né? Mas, enfim, bom, o JC me conhece, né? Então ele sabe do que eu penso sobre isso aí. Então, quer dizer, você tem todo um outro lado que também me parece um lado grave, que não é o lado da reprodutibilidade, mas o lado da acessibilidade, né? Que, na verdade, você tem... a maior parte das publicações científicas estão atrás de um paywall, sabe, cientistas fazem pesquisa com dinheiro público, obtêm conhecimento que deveria ser público e dão esse conhecimento de graça para uma editora estrangeira para eles cobrarem de você mesmo para você acessar o seu artigo, assim, então, uma situação completamente bizarra. Quer dizer, na verdade, você está dando com conteúdo, você paga triplamente, você paga para fazer pesquisa, você paga para publicar às vezes e você paga para acessar, assim, e tal, sem que, na verdade, a editora esteja contribuindo em nada, assim. Então, assim, você tem um problema muito grave de áreas imoral, eu diria, de acessibilidade do conhecimento, que também tem que ser resolvido, assim. Então, muita gente questiona isso, porque realmente é um sistema completamente ilógico, sabe, um atravessador ganhando e lucrando bem, de graça, sendo que a única coisa que o atravessador, a editora, realmente adiciona, porque o revisor também trabalha de graça, certo? A pessoa que revisa o artigo para a editora quase sempre está trabalhando de graça. Então você tem cientistas, sabe, cientistas produzindo ciência com dinheiro público, cientistas revisando ciência com salários pagos por dinheiro público e alguém se apropriando do conteúdo e colocando ele de uma forma que você não pode acessar e cobrando por ele. E que é um sistema completamente ilógico e só funciona porque as editoras acabaram sendo detentoras de marcas de qualidade e a gente leva muito a sério essas marcas de qualidade. Então, dependendo do lugar, no Brasil, mas especialmente no exterior, assim, você sabe, se você tem um emprego no Universidade de Ponto, você tem que publicar na Nature, na Cell, na Science, em revistas específicas que estão na mão de editores. Então, assim, você só consegue avançar na carreira se você jogar o jogo deles, assim, então. E claro, isso é uma coisa urgente a ser consertada e pode ser facilmente consertada se todo mundo simplesmente disponibilizar seus artigos por fora também, assim, então. Dito isso, aí entra toda a coisa, como é que a gente recompensa, como é que a gente, sabe, o sistema de recompensa está todo centrado no sistema de publicação, como é que a gente refaz o nosso sistema de avaliação. Mas eu acho que assim, é um sistema refazível, assim, e tal. E, de novo, tem muita ideia, mas se as pessoas colocarem os seus artigos... Na biologia, hoje tem um movimento forte de colocar artigos online, uma coisa que na física e na matemática já se faz há 20 anos, mas assim, de colocar artigos online antes da revisão por pares. Não porque a gente acha que a revisão por pares não é importante, mas porque, bom, na verdade, a melhor forma de ser revisado, de ser crítico, não sei o que, a coisa está acessível. Isso, claro, resolve o problema da acessibilidade, porque você tem uma versão aberta, não pertencente à editora do artigo, e você vai ter feedback e tal, quer dizer, na verdade, porque deixar uma coisa confidencial para ser revisada quando você pode abrir e ter feedback de 5 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas, né?
Isso tem sido uma prática mais corrente, ainda que seja minoritária ainda, mas tem muita gente que se preocupa assim, poxa, mas se você colocar coisas sem revisão, será que você não vai encher a literatura de lixo? Mas assim, meu argumento, cara, a literatura já está cheia de lixo. Quer dizer, a revisão por pares, como não existe, não funciona como filtro, não funciona, quer dizer, pode até funcionar em casos isolados, pode ser que, eu revisor, ou você revisor, pegue um defeito no meu artigo e eu melhore, e foi uma instância em que o processo funcionou. Mas na prática, se você tiver seu artigo recusado, porque, enfim, tem esse problema, você pode seguir submetendo para revistas cada vez menos rigorosas, até que eu apostando se ele vai ser aceito. Então, assim, como filtro sistêmico, ele funciona muito mal. Haja visto os dados de reprodutibilidade que a gente tem, assim, tá? E eu diria que, na verdade, eu acho que o sistema de publicação vigente e a ideia da revisão por pares pré-publicação, na verdade, talvez pior, enfim, não tenho evidência para dizer isso, mas não estou seguro que a revisão por pares pré-publicação, como existe hoje, melhora a confiabilidade científica, porque me parece que você perde muito tempo pensando o que os revisores vão gostar, o que eles vão achar bonito, e isso acaba tomando atalhos para tentar maquiar a sua história, porque você tem essa pressão, mas se tiver isso aqui, o revisor não vai aceitar. Então, assim, você pode legitimamente pensar que, em certos aspectos, a revisão por pares como portão, pré-publicação, meio que piora, enfim, pode piorar a confiabilidade científica, pelo menos. Além disso, quer dizer, toda a ideia de vamos recompensar publicação vale por si só, vem um pouquinho da ideia de que publicar por si só tem algum valor, e o valor vem de que você passou pelos revisores. Então, me parece que se você tirasse esse portão e simplesmente lesse as coisas que as pessoas publicaram, ao invés de, você publicou isso aqui, já vale alguma coisa, não, deixa eu ler antes, eu tenho a impressão que o mundo melhora, assim, e a confiabilidade melhora, e eu acho que a qualidade da literatura científica melhora. Mas, de novo, a gente não tem dados, a gente está tentando gerar alguns. Eu vou mostrar no final um outro projeto que não é a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, mas que está tentando se dedicar exatamente a essa questão, até que ponto realmente um artigo colocado na internet, num repositório público, sem revisão por pares, realmente é mais ou menos, não pode ser mais ou menos confiável, mas em termos assim, quadrados de qualidade, de relato, de métodos, de resultados, ele é melhor ou pior do que um artigo revisado por pares, na média. Oi, desculpa. A gente tem mais um comentário aqui do... Opa! Tô muda? Vocês estão me ouvindo? Tá, né? Aqui a gente tem mais um comentário do Frank, né, de Santa Cruz. Está falando, mas o modelo de avaliação, validação, reconhecimento do cientista atualmente é baseado em métricas como Qualis, H-Index. Complicado romper esse ciclo, que é o que você estava comentando aí. Na verdade, você não acha tão complicado, né? Eu acho que é necessário romper com esse ciclo. Assim. Acho que você avaliar uma coisa por... Eu acho que avaliar pensadores por número de artigos é ruim, mas assim, você avaliar um artigo por onde ele foi publicado não faz sentido, sabe? Tipo assim, isso é uma desculpa para não ler um artigo, sabe? Eu acho que, de novo, se você avaliar um artigo por onde ele é publicado, a meta passa a ser publicar na revista X, e eu preciso publicar na revista X, vou fazer qualquer coisa para publicar na revista X, e essa qualquer coisa pode ser, de novo, em detrimento do conteúdo. Eu acho que a melhor forma de garantir que as coisas têm qualidade é lê-las independente de onde as coisas saíram, assim, e tal. E acho que outras áreas outros empreendimentos humanos são melhores com isso do que a gente é, quer dizer, sabe? Ninguém vai dizer que um livro é bom ou ruim porque ele saiu na editora tal, sabe? Ninguém num edital de literatura jamais pensaria em avaliar, não, mas esse escritor aqui que tem que ganhar o edital porque ele publicou 30 livros e os caras só publicou 2, sabe? Ou, o Raduan Nassar ganhou o prêmio Camões, o cara só escreveu 3 livros na vida. Não, eu publiquei 30, vamos processar. Não existe isso. E nem assim, o cara publicou 3 na editora. No máximo, você publicar numa editora grande, pode dizer assim, de repente vale a pena ler. Mas ninguém vai dizer que um livro é bom sem lê-lo, assim, tá? E deveria ser assim, ninguém deveria dizer que um artigo é bom só porque ele saiu na revista X. Não, até porque a revista X, no fundo, delegou isso aqui para 2 ou 3 revisores que você não sabe quem são, sabe? Você está confiando na opinião de 2, 3 anônimos, assim. Então, parece que é necessário romper com o modelo, e acho que tem um deslocamento filosófico gigantesco em olhar o que você publicou. Eu até não tenho nada contra medir citações para medir impacto, quantas pessoas estão citando, mas que sejam citações do artigo, sabe? Você tem que ler o artigo, você tem que ver o que, sabe? Não, independente de onde ele foi publicado, assim, para mim, hoje em dia, eu acho que qualquer avaliação científica deveria absolutamente ignorar onde uma coisa foi publicada, assim. Acho que o Qualis devia ser desintegrado imediatamente, assim, e tal, porque eu acho que ele dá um estímulo muito ruim de que onde você publica basta, quando na verdade não, cara, o que importa é o que você publica, né? Ele continua falando sobre isso, na verdade, ele continua falando sobre a maioria das revistas Qualizar, A1, né, que só aceitam artigos em inglês, então ele considera que é melhor publicar na Web of Science, Scopus, enfim, mas na real ele continua, eu acho que, eu estou na dúvida se ele
Você acha difícil romper o ciclo? Eu não acho que seja melhor, eu também acho melhor publicar numa revista que tenha mais visibilidade, mas não porque o artigo vai ficar melhor ou pior, porque ele vai ter mais visibilidade, assim, eu acho que eu consigo entender a ideia de revistas como curadores, assim, em algum momento, sabe, tem muita coisa para ler e você tem meio que decidir o que vale a pena ler. Então, assim, eu recebo sei lá, updates por e-mail da Nature, da Science, da Life, essas revistas grandes aí e tal, que de fato assim faz um trabalho de seleção de talvez o que seja mais importante, interessante, não sei o que eu acho válido assim, então assim tentar publicar numa revista maior para ter visibilidade, acho ótimo assim, então não acho que a gente devesse deixar de fazer isso, mas de novo eu acho que assim avaliar a qualidade de um artigo é mais do que avaliar, sabe, se você quer estar numa editora, numa revista grande, porque você vai ficar mais visível, mais gente vai ler, mas não porque o seu artigo vai ficar melhor porque ele saiu lá, assim, então, sabe, tem um deslocamento filosófico aí. De novo, acho que um escritor quer entrar numa editora grande para, sei lá, circular mais, vender mais, para ser mais lido, mas não porque isso tem um mérito por si só, assim, no fundo, o mérito do livro. Eu acho que é um pouquinho isso. Uma coisa é impacto e visibilidade, outra coisa é qualidade, e outra coisa é reprodutibilidade. Quer dizer, você tem muita coisa na Nature Science, não seja verdade. Sabe, é uma super manchete, dá impacto, mas talvez não sustente. A gente não tem esse dado, na verdade. Eu acho que esse é um dado que falta na literatura mundial. Sabe, tem alguns levantamentos de reprodutibilidade pequenos em áreas específicas, ou eles são pequenos, geralmente são de revistas, assim, a gente não sabe muito bem até que ponto coisas em revistas grandes, em tese mais rigorosas, são mais reprodutíveis. Pode ser que sim, porque de fato eu acho que tem peer review mais rigoroso, vão pedir mais experimentos, mais controles, etc. Pode ser que não, porque talvez seja tão difícil, você tem que ter uma história tão espetacular que você acabe maquiando resultados piores. Assim, então, não tem a resposta, acho que ninguém sabe exatamente isso, acho que ninguém mediu exatamente isso, mas me parece um dado urgente, uma coisa que a gente gostaria de tentar fazer um pouquinho com a nossa iniciativa. Não sei se a gente vai conseguir chegar a ter uma amostragem tão grande de fatores de impacto diferentes para conseguir olhar isso, mas acho que é uma pergunta realmente muito interessante, que no fundo não está respondida. Acho que a gente não tem evidência para... E acho que pode ser para um lado ou para o outro. Perfeito, então eu vou pedir para que você conte um pouco mais, então, da iniciativa de reprodutibilidade em si, né? A gente vai ter mais um momento para questionamentos, mas ao final, mas fique à vontade, Olavo, para dar continuidade ao que você estava contando para a gente. Perfeito. Então, bom, de novo, o problema é super complexo, né? Eu falei dele em 15 minutos, eu poderia ficar algumas horas, acho que todo mundo poderia ficar algumas horas conversando, mas vamos para o que a gente está pensando aqui, como é que a gente tem tentado abordar o problema empiricamente aqui. Então, deixa eu compartilhar a minha área de trabalho de novo, deixa eu maximizar isso aqui, e espero que esteja dando para ver. Então, basicamente, falo do que a gente tem chamado de Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, um projeto novo. A gente, na verdade, está começando isso aí, estamos trabalhando isso aí desde o início do ano aqui. Basicamente, quer dizer, de novo, o que nos preocupa? Nos preocupa que a gente tem todo esse otimismo sobre que a ciência brasileira cresceu, de fato, quantitativamente ela cresceu muito. Em termos de número de artigos, a gente passou de menos de 10 mil aqui para na ordem de 70 mil, hoje em dia, por ano. O que parece uma coisa boa, estamos produzindo mais ciência. E mesmo quando você vê alguém criticando isso aí, tal, geralmente a preocupação é com a falta de impacto. Mas nosso impacto não aumentou, não está sendo mais citado, sabe? As citações médias estão iguais, então assim, a gente não cresceu em qualidade e, sabe, a gente está fazendo mais do mesmo. Me parece que isso escamoteia uma questão muito, muito básica, assim, quer dizer, até que ponto esse crescimento aqui, de fato, são coisas que são verdade, versus até que ponto que esse crescimento aqui é só coisas que não se reproduzem em São Lixo Cósmico, até que ponto a reprodutibilidade não pode estar caindo, inclusive. Cara, não sei se está caindo, mas é perfeitamente possível que esse crescimento tenha sido às custas de resultados que são pouco sólidos. E se tivesse sido esse o caso, na verdade isso aqui não é bom, né? Isso aqui é um câncer, porque, sabe, quanto mais ciência que não é verdade é colocada no mundo, pior o mundo fica, assim, tal. Você gasta dinheiro público, você dá opiniões erradas para as pessoas, você põe muita gente trabalhando em pistas falsas, e, em última análise, sabe, se você acredita que boa ciência salva vidas, ciência de má qualidade mata pessoas, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente, me parece uma falha muito grave a gente ter deixado de se preocupar disso, e uma falha muito grave da comunidade não conseguir responder essa pergunta. Quanto do que a gente está produzindo realmente é verdade? Me parece que isso deveria ser, na verdade, uma tarefa das agências de fomento. De novo, se você vai gastar bilhões de reais em pesquisa, gaste alguns milhões em controle de qualidade. Mas se não está, e parece fora do campo discursivo da maior parte das agências, não é uma coisa que realmente as pessoas... É uma caixa preta ruim de abrir, né? Quer dizer, não é uma causa muito popular você tentar ver o quanto que as coisas são verdade ou não, até porque às vezes são compostas por cientistas e ninguém quer muito tocar nesse vespeiro. Mas me parece uma obrigação moral da comunidade científica. Isso aqui é a minha resposta ao Minha Ciência em um tweet do Serra Pideiro no ano passado. A gente quer separar o que presta e o que não presta. Quer dizer, o que é verdade e o que não é. Isso não tem necessariamente a ver com julgar pessoas que fizeram. Você pode, eventualmente,
colocar experimentos que pareciam verdade não são, por N razões, não quer dizer que você seja um picareta por causa disso, mas é importante aumentar a frequência da ciência que é verdade, né? E a tarefa não é impossível, eu acho que assim, você pode fazer isso aí numa perspectiva comunitária. A gente tem alguns exemplos de replicações sistemáticas de áreas da ciência que partiram da comunidade. Tem esse levantamento da psicologia que eu mencionei, que foram alguns psicólogos que colocaram experimentos para várias pessoas. Pô, você podia se cadastrar e quem quisesse podia tentar reproduzir, e vamos tentar chegar em 100 para ver qual é o nosso número de reprodutibilidade. Tem uma iniciativa semelhante na área de câncer, hoje em dia, quer dizer, vamos tentar pegar 50 artigos de alta, vou achar para 29 agora, porque ficou caro, mas assim, vários artigos de alto impacto na pesquisa básica em câncer para ver o quanto que a gente consegue repetir em vários lugares. E ambos, na verdade, então, assim, iniciados por cientistas, na verdade, com financiamento da mesma agência de fomento privada, que é a Laura and John Arnold Foundation, e na verdade a gente meio que se inspirou muito nesse modelo para lançar o nosso projeto, que é a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade. A gente submeteu isso para a primeira chamada pública do Instituto Serra-Pilheira, que de novo é um instituto privado de financiamento de pesquisa, no ano passado. A gente teve, enfim, o prazer deles nos contatarem dizendo que eles queriam financiar o projeto. E, enfim, vou tentar explicar brevemente o que a gente quer fazer. Bom, basicamente a nossa ideia é fazer uma iniciativa multicêntrica para estimar a reprodutibilidade da ciência biomédica brasileira em algumas áreas. Obviamente não vai conseguir olhar a ciência como um todo. E, bom, nossa meta, na verdade, é reproduzir uma amostra de 50 a 100 artigos brasileiros. Na verdade, 50 a 100 experimentos dentro de artigos brasileiros. Acho que o experimento, unidade aqui, não é artigo. Usando 3 a 5 métodos comuns de pesquisa aí e tal, em diversos laboratórios. Então, cada experimento vai ser reproduzido pelo menos em 3 laboratórios diferentes, para a gente ter uma ideia da variabilidade interlaboratorial e até que ponto o resultado original caía dentro dela ou não. Esse aqui é mais ou menos o nosso fluxograma de trabalho. Pode parecer complicado, mas eu vou ir parte por parte aqui e tal. Então, na verdade, a primeira parte é fazer uma revisão sistemática do que realmente são métodos comumente utilizados na ciência brasileira, que um tenha bastante experimentos para a gente replicar e 2 tenha bastante gente que consiga fazer para a gente conseguir fazer isso em vários laboratórios. A gente está nesse momento agora, a gente está fazendo revisões sistemáticas da literatura para identificar modelos experimentais e métodos de laboratório bastante utilizados na ciência brasileira para escolher 3 a 5 aí e tal, para o nosso esforço de replicação. A gente está nesse momento, mas basicamente vai acabar selecionando técnicas simples aí e tal, como análise histológica, ELISA, Western blot, simetria de fluxo, RT-PCR, ensaio de habilidade celular em célula, ensaios de comportamento em roedores. Enfim, todo mundo que trabalha em laboratório tem uma ideia do que isso aqui é, são coisas comumente utilizadas. Você tem dezenas de laboratórios do bem que são capazes de fazer esse tipo de experimento, o que é interessante para nós. A partir daí, então, a gente vai recrutar gente. E recrutar gente quer dizer, cara, se você quiser participar e quiser nos ajudar, a gente precisa muito de você. Porque a gente precisa pelo menos uns 50 laboratórios se engajando aí para essa coisa realmente decolar. Como é que a gente vai recrutar gente? A gente vai, primeiro, levantar a maior quantidade possível de laboratórios no país que façam um determinado método e vai atrás das pessoas, vai ligar um a um, vai em evento científico, vai fazer propaganda, vai fazer camiseta, vai entrar na internet para conseguir tentar engajar a gente num projeto que a gente acha que é importante, na verdade, que responde uma pergunta que é importante para todo mundo. A gente vai pagar os experimentos, obviamente, então o Serra-Pilheira deve bancar esses experimentos dos vários laboratórios, até posso pagar um extra para compensar o tempo que você está perdendo com isso. Mas a ideia é engajar muita gente num projeto comunitário. Então, assim, conseguir formar times aí e tal, de 10 a 20 laboratórios em cada método aí e tal, para que você possa distribuir aqueles 20 experimentos em diversos laboratórios, fazer cada um pelo menos 3 vezes. Claro, aí depende das pessoas se engajarem, então a gente está muito, enfim, a gente vai ter que fazer muita publicidade ao longo do ano para conseguir, mas acho que vai ser legal, acho que as pessoas têm demonstrado interesse, acho que isso é plenamente viável. Assim, tal. Uma vez que a gente tem esses times, quer dizer, times de 5, 10, 15 laboratórios trabalhando no mesmo método, a gente vai selecionar experimentos para replicar e vai distribuir eles entre as diversas equipes, entre os diversos laboratórios, e a ideia é que cada experimento seja então feito em pelo menos 3 deles. Obviamente a gente vai ter que juntar esses times, isso vai ser legal também, porque acho que isso vai gerar dados e conhecimento, para tentar desenvolver os protocolos de aplicação. Quer dizer, como é que a gente minimiza viés, sabe? A gente segue os experimentos, a gente calcula o tamanho de amostra para ter um bom poder estatístico, como é que a gente padroniza o processo, o que a gente tem que fazer igual em todos os lugares, o que a gente pode deixar variar. Mas acho que assim, tem um trabalho muito interessante de como é que você padroniza métodos entre os 3 laboratórios que vão estar replicando o estudo original. E uma vez que você tiver essa replicação feita em pelo menos 3 lugares, você pode definir o sucesso aqui e tal, a partir do intervalo de predição dessa, quer dizer, se você pegar essas 3 replicações e fizer uma meta-análise dos resultados, até que você vai ter um intervalo de o que seria um resultado plausível e até que ponto o estudo original está dentro desse intervalo ou não. Então, você tem várias possibilidades. Você tem a possibilidade de que, na verdade, as 3 replicações deem resultados muito parecidos, o verdinho aqui,
E o seu artigo original também no resultado parecido, então aqui parece um resultado bem consistente. O efeito é o eixo horizontal aqui, né? Então isso aqui, na verdade, todos eles têm mais ou menos o mesmo efeito, digamos assim. Você tem a possibilidade, na verdade, tenha muita variabilidade entre laboratórios, mesmo entre os nossos laboratórios que estão tentando fazer tudo igual. Então, pode ser que, de novo, temperatura, umidade, a microbiota do rato, seja o que for, interfira muito no método. E aí você tem variabilidade, você tem cada laboratório dando uma coisa. Nesse caso, provavelmente, você nem tem muito como julgar o resultado original, porque se nem a gente consegue reproduzir entre nós tentando fazer a mesma coisa, imagina alguém que nem sabia da gente. Mas aí talvez a conclusão seja, poxa, esse método é muito variável, esse experimento é muito variável, talvez para experimentos que estejam dentro desse tema, você precisa fazer experimentos em vários laboratórios para ter um resultado mais consistente, não adianta fazer num só. E você tem, claro, a possibilidade de que não, os nossos laboratórios concordam bastante entre si, mas o experimento original parece dar um resultado nada a ver com o que a gente achou nos 3 laboratórios. Então, assim, talvez aqui você tenha um experimento que, de fato, conta como não reproduzido, seja por viés, seja por erro, mas, enfim, não parece que está batendo com a nossa amostra de 3 laboratórios diferentes. E, claro, uma vez que você faz isso, você vai ter um banco de dados muito rico aí para trabalhar em cima, quer dizer, você vai ter aí 50, 100 experimentos, alguns vão replicar, alguns não faço a menor ideia da porcentagem, o que é muito legal. E aí você vai poder tentar ver, será que a gente consegue prever o que é reprodutível e o que não é, com base em seja o que for? Então, será que o modelo experimental prevê o que é reproduzível e o que não é? Será que o tamanho de efeito, a significância estatística do achado original? Será que a revista prevê, sabe, o fator de impacto da revista, o qualis, seja o que for, prevê que uma coisa mais ou menos reprodutível? Isso responderia um pouquinho a dúvida o questionamento do Franklin, sei lá. Será que o artigo mais citado é mais reproduzível? Será que isso está mudando ao longo do tempo? Será que os artigos mais recentes do Brasil são mais reprodutíveis que os mais antigos? Ou será que vice-versa? Será que a experiência do pesquisador principal, o seu nível de pesquisador no CNPq, onde você trabalha, a região que você trabalha, pode ser que qualquer uma das coisas sejam preditores aí, tal. A gente vai ter, claro, a gente não vai ter tantos artigos a ponto de dizer com muita certeza isso aqui, mas a gente vai poder ter guias para ver se será que tem alguma coisa no artigo original que a gente pode se prender para dizer, pô, isso aqui é mais ou menos reprodutível. O que me parece, de novo, uma contribuição muito grande, até no sentido de avaliar a ciência. Quer dizer, o que você avalia? Se a gente quer avaliar a reprodutibilidade sem ter que repetir tudo, o que a gente deveria avaliar? É o tamanho de amostra dos artigos? É o tamanho de efeito? Sabe? Acho que são questões muito em aberto, para mim, inclusive. O nosso cronograma, então, a gente está trabalhando nesse momento em selecionar as técnicas. No segundo semestre, a partir de junho, a gente deve estar começando a formar a nossa rede de colaboradores. Se você está afim, se você trabalha com uma dessas técnicas simples, por favor, entre em contato, a gente está muito interessado em engajar a gente, vai ser muito legal trabalhar junto. A partir do final do ano, provavelmente vai estar desenvolvendo os protocolos nessas equipes para cada experimento de replicação. Isso vai ser um trabalho grande, do que você fixa, do que você não fixa, do que você deixa variar, do que você usa, de quais casos você tem que relatar, de como é que você controla vários fatores, sabe, vários processos que têm sido padronizados. Isso são coisas em aberto também, acho que vai ser muito legal trabalhar com os grupos para desenvolver isso. E a partir do ano que vem, então, a gente vai desenvolver essas replicações experimentais, nesse time mais ou menos aí uns 2 anos, para terminar a coisa toda. Então, lá para 2021, espero que a gente tenha dados. O que a ciência brasileira ganha com isso? Bom, a gente vai ser, na verdade, o primeiro país a ter uma estimativa sistemática de reprodutibilidade, que eu saiba, isso nunca foi feito a nível nacional em lugar nenhum. Assim, acho que isso nos coloca muito na vanguarda da discussão de reprodutibilidade em ciência no mundo, na verdade. Fora isso, a gente está abrindo debate, então, assim, só existir esse espaço aqui, existir esse webinar, está colocando a questão em discussão. E colocar a questão de discussão é importante, quer dizer, mesmo que não saia nada, dado nenhum, a gente completamente falhe no que a gente está querendo fazer. Acho que já, sabe, só abrir o debate é legal. Eu acho que a gente fomenta a cultura do que está publicado pode e deve ser avaliado e deve ser refeito, porque acho que isso faz parte do processo científico. A gente não quer ser polícia no sentido de, você fez errado aqui e tal. Até porque, João, a gente vai estar avaliando um experimento por artigo, então, assim, no máximo, um autor vai ter um experimento da sua carreira avaliado, isso não invalida a carreira de ninguém, não faz de ninguém uma pessoa ruim. Você pode errar, as pessoas vão errar, no nível que a gente trabalha, a gente erra bastante e faz parte. Mas, assim, é importante você saber que tem alguém olhando fora, assim, sabe? Não é para ser uma polícia agressiva, mas é importante saber que, sabe, eu acho que é saudável que você saiba que o que você está publicando pode ser replicado por alguém, pode dar certo ou não, isso aí vai ficar público. E eu acho, assim, eu queria me deter no último ponto aqui, eu acho que é muito, muito saudável a gente fazer uma experiência de iniciativa coletiva da comunidade científica brasileira para resolver um problema comum e importante, uma grande pergunta. Eu acho que é uma coisa que a gente perdeu um pouquinho e acho que a gente tem que conseguir trabalhar juntos de uma maneira muito mais efetiva do que a gente faz. Então, eu queria me deter sobre isso aqui. A gente já tem usado esse tipo de metodologia para outras coisas, então eu falei dos pré-prints dos artigos que são publicados sem revisão por pares.
geralmente são submetidos depois da revisão por pares, mas a gente já coloca eles na internet imediatamente quando ele está pronto, quando a gente acha que ele está bem feito. E até que ponto esses caras são válidos, até que ponto esses caras são confiáveis, até que ponto esses caras são melhores ou piores do que os artigos que passam por revisão por pares, é uma coisa que a gente também não sabe, e que talvez seja simples de avaliar, pelo menos se você, quer dizer, não é qualidade de um artigo é muito difícil de avaliar, na verdade, mas para coisas simples, poxa, você disse se você usou rato como não, se era macho, se era fêmea, qual é a idade do bicho, isso são coisas que são fáceis de avaliar no artigo, assim, qualidade de relato, de métodos de resultados, como é que você fez o seu experimento, sabe qual foi a análise disso que você usou, quais são os grupos que você está comparando, sabe, se você colocou todos os seus dados, isso são coisas que são métricas mais ou menos objetivas. Então, na verdade, nossa intenção aqui é comparar a qualidade de relato entre pré-prints e artigos revisados por pares, amostras aleatórias de ambos, então, assim, amostras representativas do universo do bioRxiv, que é o grande repositório para pré-prints em biologia hoje em dia, e o universo do PubMed, que indexa boa parte dos periódicos científicos na área biomédica do mundo. A gente está fazendo isso aqui na nuvem. Então, basicamente, qualquer pessoa pode se cadastrar como avaliador no projeto, só mandar um e-mail e você tem que passar um teste para mostrar que, de fato, você consegue avaliar contra um gabarito ali e tal, com um certo grau de acurácia. E a gente já tem, acho que, 14 avaliadores recrutados em 4 países diferentes. E a coisa está rolando aqui. Tal. Esse aqui é o resultado preliminar. O resultado, nesse momento, é um empate técnico. Então, assim, na verdade, parece... Claro, tem muita variabilidade entre artigos, mas assim, não parece diferir muito entre uma coisa e outra. Mas, claro, acho que chegar a uns 70 e poucos artigos em cada lado para poder falar com mais propriedade. E então a gente deve estar indo até agosto com isso. Assim, ainda dá tempo, se alguém tiver a fim de ser avaliador no projeto, pode me mandar um e-mail. Eu posso colocar em você com a pessoa que está coordenando, que apareça aqui. Tá? Mas são pessoas se juntando para resolver um problema que a gente acha importante e ser autor coletivamente de uma coisa que é maior do que nós mesmos. Assim, tá? Eu acho que a gente tem que voltar para isso. Eu acho que isso é o cerne da ciência. A gente ficou muito competitivo, a gente tem que voltar para a colaboração, assim, para resolver grandes problemas. Acho que a gente tem bons exemplos de áreas que a colaboração dá certo. Quer dizer, eu acho que o grande exemplo científico é o CERN, quer dizer, é o grande centro, o acelerador de partículas gigantesco que ele tem na Europa, para a física de partículas, altas energias e tal. E, basicamente, quer dizer, a coisa você só consegue, sabe, você tem 20 mil físicos, um acelerador de 25 quilômetros em 4 países diferentes, isso só funciona e aí você consegue responder perguntas que, claro, nenhum físico conseguiria resolver isoladamente no seu canto, assim, e tal. E acho que a gente tem que chegar nesse modelo, assim, e tal, até porque esse modelo gera resultados mais confiáveis. Isso aqui é um anúncio do bóson de Higgs, aí há uns anos atrás, e basicamente eles anunciaram o bóson de Higgs quando eles tinham um P de 0,000000003, o que é tipo 1000 vezes mais confiável do que qualquer coisa que você veja na literatura biomédica. Porque, de novo, você tem 20 mil pessoas trabalhando em cima da mesma coisa para responder essa uma grande pergunta. E acho que isso funciona para produzir ciência mais robusta, muito mais do que dividir esforço. Eu queria, então, acabar, na verdade, com uma outra citação de John Ioannidis aqui e tal. Isso foi, na verdade, ele interagindo com membros da plateia numa entrevista na internet esses dias, assim, mas basicamente a gente estava falando dessa história de, poxa, tem essa coisa do viés de publicação na ciência biomédica, que os resultados positivos são mais publicados, os negativos são engavetados, e ele levanta alguém na audiência, assim, que é físico, assim, e faz uma pergunta, tipo assim, poxa, eu não entendo por que você tem esse problema, quer dizer, na física de partículas, a gente publica tudo, inclusive os resultados negativos, a gente não tem nenhum problema com eles, a gente respeita eles, até porque em 20 anos a gente só teve resultados negativos, então, assim, eles são basicamente normal, eventualmente se acha um bóson de Higgs, mas o normal é que você tem um monte de resultados negativos. E, bom, resposta de John Ioannidis, bom, basicamente isso é uma questão de recompensa e incentivos, quer dizer, na biomedicina, nos Estados Unidos, no Brasil, você ganha um financiamento de 3 a 5 anos e você tem que acabar com aquilo ali tendo resultados significativos, impactantes, positivos, promissores, porque senão você perde o seu emprego, você perde o seu próximo grant. E basicamente, em vez de dar financiamento para o CERN com 20 mil físicos, trabalhando nas mesmas questões e tendo resultado negativo, e eventualmente achando um bóson de Higgs, você distribui isso para 20 mil físicos trabalhando isoladamente e pede resultados impactantes em 5 anos, basicamente você acaba em 5 anos com 20 mil bósons, dos quais 19.999 são provavelmente mentira, e você nem sabe qual é o bóson certo ali dentro. Então, assim, a gente tem que superar esse mundo dos 20 mil bósons e da ciência muito pouco confiável, porque as pessoas estão competindo tanto por uma boa história que elas acabam, enfim, enxergando coisas onde elas não existem. Assim, a gente tem que voltar para saber quais são as grandes perguntas, o que a gente tem que se juntar. E ter resultados realmente sólidos, confiáveis, que a gente consiga acreditar, porque muita gente fez, porque a gente fez muito mais rigorosamente do que a gente normalmente faz, e porque a gente, enfim, acho que a gente tem que voltar para os problemas importantes de uma maneira rigorosa, e acho que a melhor maneira de fazer isso em conjunto, nós estamos muito felizes de estar capitaneando uma coisa que no fundo é uma iniciativa comunitária. Então no momento o projeto tem 4 pessoas fixas, que sou eu, o Kleber, a Clarice e a Ana Paula, mas na verdade a ideia é que de fato isso aqui seja um projeto da comunidade científica brasileira. A gente gostaria de engajar o máximo de pessoas possíveis, até porque fica muito mais interessante, eu acho que assim, o próprio processo
de trabalhar junto nisso aqui é uma coisa que vai ter muito a adicionar a todo mundo que vai estar participando, especialmente para a gente mesmo. Assim, tá? E é isso. A gente tem no site aqui, se quiser uma olhada, recém-construído, a gente está começando a botar coisas. Estamos sempre disponíveis para perguntas aqui, tá? Ou por e-mail mais tarde. E, enfim, foi um prazer ter falado aqui. Eu queria agradecer em nome da Rede de Pesquisadores, Olavo. Eu peço desculpas à Ana Paula, porque ela não estava no site, e aí eu não citei, né, nós não citamos... Entrou agora essa semana, então, se não tem a Não, peço desculpas, Ana Paula. Atualizou o site, veio na primeira reunião hoje. Tá, não, assim, Ana Paula, desculpe, realmente a gente não tinha conhecimento de você ter entrado. E assim, Olavo, queria, na verdade, antes de... dar sequência às perguntas, enfim, aos comentários. Primeiro, agradecer pela ideia e pelo projeto e disponibilizar a rede de pesquisadores para que não só 15 minutos, mas sempre que vocês quiserem ou precisarem da gente nessa divulgação, nessa captação, enfim, de pessoas, estamos à disposição para o que vocês precisarem, é só acionar a gente. A gente definitivamente precisa, assim. Então, assim, se você trabalha com alguma dessas técnicas, entre em contato, se cadastre no site, a gente vai ir atrás de você. Se você não trabalha com nada disso, você sempre pode fazer propaganda, assim, e tal, porque acho que você sabe disseminar, tem um projeto legal, assim, e tal, se você achar legal, claro. Eu acho que, de fato, sabe, tem que ser um projeto grande, visível e coletivo, assim, tá? Tem que ser a comunidade científica brasileira. Não é o Olavo servindo de polícia para olhar os resultados dos outros. Não, calma, é a comunidade científica brasileira olhando para si mesma. Eu acho que, sabe, uma ideia de realmente autorreflexão, assim, e tal. E eu faço parte da comunidade também, eu tenho resultados. Pode ser que caiam dos meus, né? Não sei, sabe? Pode sortear alguma coisa que eu fiz. Então, enfim. Eu coloquei o site aí para todos aqui no Facebook, né? Para o pessoal da sala e quem está acompanhando no Facebook. O e-mail, Olavo, você quer divulgar o e-mail que as pessoas podem entrar em contato com você? Pode entrar no e-mail mesmo, olavo@bioquimed.frj.br. A gente tem reprodutibilidade.bio@gmail.com também, que é o e-mail do projeto. Reprodutibilidade, desculpe, você pode repetir? Reprodutibilidade, não, minto, desculpa, reprodutibilidade.br@gmail.com. reprodutibilidade.br@gmail.com. Isso. Então eu vou divulgar, está divulgado aqui. E também... esse e-mail, acho que eu sempre criei um e-mail também, assim, eu posso ter errado, mas Não, tudo bem, a gente divulga esse. E não tenho certeza que é esse, tá? Se alguém precisar também... O cara fala que o cara não consegue reproduzir nem o próprio e-mail, né? Mas enfim, o meu é olavo@bioquimed.frj.br, esse é 100% reprodutível. Ok, eu vou divulgar ele também, então enquanto você está respondendo as questões, eu coloco esse. Uma dúvida que me surgiu é, tipo, o próprio autor ou o grupo dele, ou alguém que participou, pode tentar ou fazer parte dessa reprodutibilidade? Ótima pergunta. Na verdade, assim, a gente tem um interesse, a gente está um pouquinho dividido nessa história, na verdade, a gente tem esses estudos da psicologia, do câncer, fizeram um esforço em entrar em contato com os autores originais. A gente gostaria de fazer isso, assim. Então, assim, provavelmente a gente vai estar entrando em contato com o autor original, e nós, Olavo e equipe central, para tentar pegar detalhes do protocolo, etc. e tal. Dito isso, a gente não gostaria que as pessoas que estivessem reproduzindo o experimento soubessem de onde é que ele saiu. A gente vai dar um experimento, o protocolo é esse, a gente não diz o resultado, não diz quem fez, só assim, façam isso aqui. Eu acho que isso minimiza o viés possível da iniciativa toda. Então, assim, a ideia é que a gente entre para pegar detalhes do protocolo que talvez não esteja no artigo, que talvez a gente não dê, de novo, assim, se você não colocou detalhes do seu protocolo, isso é um problema de reprodutibilidade também. Se ninguém conseguir, sabe, se não está bem descrito, eu acho que isso, na verdade, então talvez a gente até deixe cada laboratório interpretar o resultado como eles... Mas a gente quer saber como é que foi feito originalmente. Se você não disse qual era a temperatura do banho, não sei o que, a gente quer que você, sabe, a gente gostaria de saber. Então a gente vai entrar em contato com os autores originais para pegar detalhes do protocolo, mas a gente gostaria que, na verdade, a replicação fosse conduzida por 3 laboratórios diferentes, que não tenham conhecimento do autor original, da origem do resultado e do resultado original, que só saibam, de fato, o protocolo que foi feito. A gente vai dar os métodos e não os resultados. Mas a gente quer, no fim, bater o que as pessoas acabaram fazendo, como é que eles fizeram aqui, com como é que foi feito no original, para saber se tem divergência. Vamos tentar ver onde é que eu poderia estar, quer dizer, acho que tem uma riqueza em você tentar explicar eventuais variabilidades no resultado. Porque, na verdade, esse contato com o autor já é possível por qualquer pessoa, né, que queira trabalhar nos dados daquele artigo ou usar.
Não é isso? Qualquer pessoa que está lendo um artigo hoje pode fazer isso, só não vai ser para reproduzir ou dentro dessa iniciativa. Então, nesse caso, vocês estão fazendo um esforço coletivo. É importante deixar claro que os dados são públicos, né? Estão publicados, mas mais detalhes é possível você pedir pelo o autor correspondente, né? Nem sempre funciona, né? Na verdade, assim, eu tive falando com o pessoal do Cancer, do Reproducibility Project Cancer Biology, que é a biologia do câncer. Eles disseram que, assim, eles conseguem contato com 2/3 dos autores, 1/3 sequer responde, tem uns que respondem xingando também. Então, assim, na prática, assim, funciona em talvez um pouquinho mais da metade das vezes você consegue realmente realizar. Claro, tem gente que responde muito atenciosamente, que quer participar, que não sei o quê, mas, assim, tem de tudo. Esses dias saiu um artigo na PNS sobre o compartilhamento de código. Então, assim, a Science requer que as pessoas compartilhem o código, pelo menos assim, o código está acessível se alguém escrever para os autores. Aí os caras fizeram a experiência de escrever para 100 autores, para quem é que responde. Tem maioria que não responde, tem gente que responde xingando. Cara, isso é um absurdo. Quem é você? Então, assim, eu ainda acho que compartilhamento de dados e de ideias é um tabu gigantesco na área biomédica, assim. Isso é uma lástima, né? Quer dizer, na verdade, assim, as pessoas ficarem, sabe, você faz as pessoas no público, você achar que os dados são seus e ficar com eles e não quero dar para ninguém porque eu não quero, sabe? Ou porque eu tenho medo que alguém cheque, ou porque eu tenho medo que alguém roube, ou porque eu tenho medo, sabe? É um sistema que deu completamente errado, assim, e tal. E, de novo, acho que fazer as coisas abertamente, coletivamente, e de uma maneira mais transparente possível, acho que também é uma tentativa de tentar fazer as coisas de um jeito menos competitivo, mais aberto, mais compartilhado, assim, né? E vamos imaginar que você tenha muitos candidatos, né, para cada experimento, 10 laboratórios querendo reproduzir um experimento em ELISA, por exemplo. Você vai fazer uma seleção? Ou como vai funcionar isso? Não sei, isso a gente está discutindo ainda, assim, quer dizer, e é complicado fazer isso, né? Quer dizer, na verdade, como é que você certifica que todo mundo realmente sabe fazer o que está fazendo, assim, e tal. A gente está pensando em, sabe, talvez entrar em contato com o Inmetro, Anvisa, agências que de fato trabalham com isso, assim, e tal, para ver, sabe, como é que a gente certifica o processo. Talvez não tenha pernas para ir em todos os laboratórios e ver, mas, assim, no mínimo a gente vai perguntar, sabe, a gente vai ter um protocolo muito sensível para cada método, assim, de todos os passos possíveis, como é que você faz isso, e isso, e isso, e isso, e isso. E, na verdade, assim, antes de fazer qualquer coisa, só bater esses protocolos entre diferentes laboratórios, ver o quanto que as pessoas fazem as coisas iguais, ou o que valia mais, o que valia menos, já é uma experiência extremamente interessante, assim, e tal. Que acho que pouca gente fez para ver, assim, pô, se a gente fizer em 3 lugares diferentes do jeito que as pessoas fazem, até que ponto vai ser realmente igual, assim, até que ponto não tem um monte de diferença. E de novo, quer dizer, qual é o protocolo certo? Também não sei, quer dizer, também a gente vai ter que chegar em todo mundo aqui para tentar, sabe, ser muito detalhista em termos de muitos passos de protocolo e entrar em consenso em como fazer cada um, ou deixar variar. E de novo, algumas coisas vão variar, quer dizer, você não tem como controlar tudo, não tem como comprar todo o equipamento. Você pode comprar ou anticorpo ou reagente, eventualmente alguma coisa importante, mas assim, você não tem como comprar todos os equipamentos em todos os laboratórios porque não tem dinheiro para isso. Então, as pessoas vão usar seu próprio equipamento, que pode estar mais calibrado, menos calibrado, não sei o que e tal. Então, não, pode ser que a gente também incorra numa variabilidade, assim, por mais que a gente tente controlar, vai ter variabilidade entre laboratório que existe, assim, é difícil fazer ciência. E, sabe, assim, a gente vai botar uma barra, sabe, um limite mínimo, assim, isso aqui é o mínimo que você tem que... Eu não sei muito bem como estabelecer esse limite, assim, então. Talvez a gente tenha que começar a fazer para, de novo, ver como é que cada pessoa faz, para tentar ver o que é, sabe, o que é o mínimo de standards que a gente tem que ter, a partir dessas 10 pessoas que vão entrar, assim, então, sabe, os próprios 10 laboratórios nos deem o input necessário para dizer assim, poxa, vocês 2, 3 aqui e tal, talvez tenham que controlar isso aqui, se não está controlado. Mas, não, eu acho que o esforço coletivo é legal nesse sentido também, assim, acho que a gente pretende aprender bastante em como certificar processos com os laboratórios que vão entrar, que são métodos que, no fundo, a gente não necessariamente entende. Eu fiz comportamento em rato, fiz Western, fiz não sei o quê. Eu nunca fiz um ensaio de habilidade celular, eu nunca fiz um PCR, fiz um pouquinho. Enfim, mas assim, a gente não entende tanto dos métodos, assim, então, provavelmente os laboratórios que entraram vão entender muito mais do que a gente. Então, esse tipo de pergunta é uma coisa que a gente gostaria de discutir melhor uma vez que as pessoas tenham entrado, assim. E, de novo, a gente tem muito interesse em achar gente legal para poder, que esteja interessada em não só fazer os experimentos, mas em discutir isso com a gente, né? Tipo... Não, perfeito. Então, aqui o Jean está dizendo que maneiro, que a filosofia coletivista da proposta parece garantir o sucesso dessa empreitada. Não, né? Talvez você pode garantir o fracasso também, assim, porque sabe que eu ainda acho que o que só depende de mim, eu tenho mais fé no sucesso, o que depende dos outros, sempre depende dos outros. Mas, assim, cara, eu acho que é uma coisa que a gente tem que responder, assim, tal. Eu acho que a gente tem como juntar gente, eu super acredito que a gente vai conseguir, porque senão não estaria entrando, mas se não conseguir também, assim, não terá, espero que não tenha sido por culpa nossa, assim, então, cara, se não conseguir, isso é uma boa história também.
Assim, mesmo que a gente não consiga, isso é um resultado, você entende, sabe? Tipo assim, não conseguir porque ninguém tá afim de fazer isso aqui, ou não conseguir porque ninguém consegue, ou não conseguir porque ninguém se junta, porque ninguém tem tempo para isso, assim, e tal. Eu acho que o resultado também é assim, acho que isso é uma medida do quanto as pessoas estão engajadas em projeto coletivo ou não, ou do quão fácil é fazer um projeto coletivo ou não, porque a gente também não tem a capacidade de coordenar todo mundo, mas tudo isso são resultados, sabe? Tipo assim, você tem que testar para conseguir, você tem que tentar para conseguir errar e aprender com erro, e acho que mesmo, sabe, mesmo que não dê certo, eu acho que é uma boa história. Se ninguém tiver afim de checar o resultado de ninguém, porque ninguém quer abrir essa caixa preta, na pior das hipóteses, eu escrevo um artigo, aí não científico, eu escrevo um artigo literário sobre isso, um livro sobre isso. Assim, cara, olha só, a nossa cultura chegou num ponto que a gente não consegue fazer controle de qualidade mais. Acho que não vai ser o caso. Eu acho que assim, eu acho que a receptividade disso, e na verdade de abrir essa discussão tem sido muito boa. Assim, as pessoas têm uma percepção muito clara de que a gente tenha um problema e que a gente tem que resolver, assim, tá? Me parece que vai ser legal e que a gente vai surfar uma onda que já existe, quer dizer, de novo, o debate aumentou muito nos últimos anos, assim, e tal, no Brasil acho que ele chegou mais forte nos últimos 2, 3 anos, então, assim, acho que tem muita demanda por, pô, vamos tocar nesse ponto, assim, e tal. Mas vão ser muitas pessoas trabalhando juntas e isso é um sistema complexo, assim, um enigma, assim, não sei se nada está garantido, mas a gente vai trabalhar para que funcione. Na verdade, se as pessoas publicassem mais processos, né, comentando um pouco mais o que no caminho não funcionou bem, às vezes poderia contribuir bastante, né? É o que o Jean está falando, que resultados negativos são reprodutíveis. Às vezes não são também, mas enfim. Mas, não, eu acho que sim, quer dizer, obviamente uma coisa passa por ter uma noção completa dos resultados, sabe? Tipo assim, uma visão geral de tudo que foi feito. Novamente, se 20 pessoas tentam fazer uma coisa e só a pessoa que consegue fazer aquilo funcionar e os outros 19 que não conseguiram. Porque uma pessoa sempre vai conseguir fazer funcionar por acaso, por causa do maldito P menor que 0,05, né? Então, assim, mas se só essa pessoa publicasse, sabe, tudo vai funcionar. E você sempre vai ter uma visão extremamente enviesada da literatura, assim, então você precisa que essas outras 19 pessoas publiquem. Para isso, no entanto, você tem que criar uma cultura de que isso é publicável. E de novo, assim, o problema maior não é as revistas não aceitarem, até porque hoje em dia você põe um preprint, então, assim, não tem mais problema de não ser aceito. O problema é que as pessoas não escrevem. E, na verdade, antes de não escreverem, as pessoas não desenham o experimento pensando que pode não dar, sabe? Se não der certo, sabe? Inclusive, as pessoas jogam tudo no mesmo. Acabei de fazer isso. Você joga tudo no balde e não deu certo. Quer dizer, uma coisa não deu certo. Pô, testei essa droga aqui, deu tudo certo. Fiz o experimento todo certinho aqui e tal. Meu controle tá aqui, não sei o que e tal. Pô, não tem diferença nenhuma. A droga não funciona. Isso é um resultado negativo. Outra eu botei, não sei o que e tal. Pô, não consigo ler, sabe? A leitura do meu negócio do zero aqui, não consigo detectar nada. O freezer explodiu, a centrífuga não sei o que, a amostra apodreceu. Isso é um experimento que não deu certo. O outro é um resultado negativo. Mas as pessoas jogam tudo no mesmo balde, né? Tipo assim, se você não achou o que você queria achar, isso vai pro balde não deu certo, junto com o experimento em que o freezer explodiu, assim. E aí é um problema, claro, porque você não quer, de novo, você não quer publicar o experimento que o freezer explodiu, talvez, sabe? Pô, meu freezer explodiu, vamos botar isso aqui num... Você pode contar, sabe? Contar uma história de uma mesa de bar, sabe? Ou publicar no seu blog, mas você não quer botar um artigo científico como o meu freezer explodiu. Porque, sei lá... Mas você quer botar um artigo, tipo assim, pô, testei essa droga, não sei o que e tal, e ela não funcionou, assim, e tal, tá tudo bem feito. Mas enquanto você misturar uma coisa com a outra, é complicado. E aí você cria um problema pior, na verdade, que você sempre tem uma desculpa para dizer isso aqui não deu certo porque deu alguma coisa errada. Assim, não deu o que eu esperava. Ah, pois é, mas é que tinha uma obra no Biotério aquele dia. Ah, não sei, pois é, mas a solução estava meio velha. Ah, quem sabe faz de novo. E aí faz de novo. E aí faz de novo. E aí na quinta vez funciona, porque, claro, em algum momento vai funcionar por força bruta do acaso. E aí, se esse quinto for, se você sempre vai ter uma desculpa mental para dizer, poxa, o que vale é esse quinto aqui, os outros 4, na verdade, não estavam muito bem, assim, tal. Esse aqui é o real. E de novo, talvez a gente precise de critérios mais objetivos para dizer o que é um experimento que tem que valer e tem que ser publicado, e o que é uma coisa que realmente não deu certo, assim, tal. E acho que isso é um trabalho individual que tem que ser feito dentro do laboratório. Enfim, isso é todo um outro campo de pesquisa, assim. Acho que definir esses critérios claros, de repente ter alguém para checar, sabe, registrar o que você está fazendo e forçar você a publicar porque, sabe, está escrito o que você ia fazer. Eu acho que são todos, assim, linhas muito, muito válidas de pesquisa de como organizar isso, assim. Bom, aqui é a Mariana Silveira, acho que ela é colega de UFRJ, está dizendo que a sua iniciativa é espetacular, que é para contar com eles, né? Que é uma discussão... Você faz um monte de coisa dessa, então. Então, que a discussão é essencial. E ela está dizendo que bom seria se isso reverberasse nas decisões sobre o que se deve valorizar nas decisões das agências de fomento nacionais. Acho que pode reverberar muito, sim. Mas, assim, a gente tem que fazer, né? Então, assim, Mari, conte-se dentro do projeto aí, tal. Certamente falaremos com você. Precisamos de gente legal. Mas, não, eu acho que pode reverberar muito, assim, então. Sabe? Eu acho que realmente, assim, acho que a visibilidade que a gente teve até agora
tem sido bastante boa. A gente nem começou, assim, a gente já tá na mídia, a gente já tá aqui, sabe? Estava no Globo no domingo, assim, e tal. O Serra Pilheira tem uma visibilidade grande. E, sabe, se você, daqui a pouco a gente tira... E não sei, cara, não sei qual é o resultado, assim, mas daqui a pouco a gente tira um número da Cartola que, pô, 40%, 30% da ciência brasileira é reprodutível, os outros 60% não são. Isso, no mínimo, tem um impacto. E aí você pode argumentar que, cara, o impacto tem coisas boas, tem coisas ruins, assim. Tem gente que faria o argumento de que, pô, isso pode minar a confiabilidade da ciência, não sei o que e tal. Mas, não, acho que mais mina a confiabilidade da ciência é você fingir que não tem nada acontecendo, assim. Acho que, no fundo, isso é uma... Sabe, você conseguir fazer esse questionamento, dizer, cara, tem muita coisa errada e vamos consertar, é um indício de que a ciência continua, sabe, um indício de vitalidade da ciência, de que ela está fazendo o que ela deveria fazer, assim. Então, acho que tem muita coisa para ser mudada. Ciência hipócrita não dá, né? Assim, não dá pra... Sabe, sabe, acho que a gente precisa fazer isso até para diferenciar, porque assim, cara, a gente tem uma coisa que realmente funciona. Se a ciência está errada mais da metade das vezes, isso aqui é cientificamente comprovado, não vale, sabe, acaba não valendo muito, assim, e tal. Então, se não tem argumento contra a pseudociência ou contra a anticiência, ou como você queira chamar, assim, na verdade, a gente não é tão melhor do que o mundo lá fora, assim, a gente tem que ser melhor, a gente tem, sabe, a gente tem que usar o método científico para ter dados mais rigorosos e mais confiáveis do que a gente consegue de qualquer outro jeito, que, enfim, na verdade, foi o que botou a ciência no lugar que ela está. E acho, cara, assim, por mais que eu esteja falando mal aqui, obviamente a ciência funciona para muita coisa, sabe? Acho que boa parte do avanço tecnológico, do avanço de qualidade de vida que a gente teve nas últimas centenas de anos é atribuível à ciência, ao método científico, como ele existiu. Mas, exatamente por acreditar nela e ver tanta coisa errada, cara, imagina se funcionasse direito, assim, tal. Se funcionando mal, a gente já consegue bastante coisa. Mas, sabe, acho que a gente pode a gente pode avançar muito mais, a gente pode gastar muito melhor esses recursos se a gente tiver um controle de qualidade melhor, com medidas que talvez não sejam complicadas. Acho que, de novo, assim, mesmo sem esses dados, acho que tem soluções simples que poderiam ser propostas. Acho que tem várias mudanças na variação que a gente poderia estar propondo agora. Mas, de novo, acho que com dados com dados públicos, você força a mudança do sistema. Assim, então, sabe, você sai com dados, você tem muita ciência não reprodutível e você consegue apontar talvez mais ou menos causas, assim, você força uma reação da comunidade. Então, acho que, de novo, assim, apontar o problema é o primeiro passo para que qualquer coisa aconteça. Né? O diagnóstico é super importante para qualquer avaliação e posterior decisão, né? Com certeza. Então, aqui a gente tem a Clícia Grativol parabenizando você pela iniciativa e está confirmando que precisamos discutir profundamente como a ciência tem caminhado com essa perspectiva produtivista de artigos. A Valéria Almeida e o Robson Soares estão parabenizando você pela iniciativa. E a Elisa Britsky, espero que eu tenha falado o seu nome certo, Elisa, está perguntando qual a sua opinião sobre a alternativa de colocar pré-prints no ResearchGate e como você vê essa mistura de rede social com disseminação científica. Isso é uma pergunta bem interessante, na verdade. Assim, talvez eu tivesse que ter mais tempo para responder, assim, mas assim, acho que pré-prints hoje em dia tem repositórios próprios, assim, a maior parte, sabe, você tem repositórios públicos gratuitos. O bioRxiv está tomando conta do mercado, eles ganharam uma iniciativa, um dinheiro grande da fundação Chan Zuckerberg, que é do Mark Zuckerberg, né? Então, assim, eles provavelmente vão comer o mercado, assim como o Archive comeu. Não é uma coisa tão cara botar um monte de preprints no ar, né? O Archive custa na ordem de um pouquinho menos de $1 milhão por ano, que é financiado por 5 universidades americanas, assim, então, em termos do dinheiro que a gente gasta com, sabe, o periódicos CAPES, que é a nossa assinatura de periódicos, por outro lado, custa $90 milhões. Então, assim, sabe, o sistema é muito, muito, muito caro, assim, botar coisas no ar é mais ou menos fácil, assim, o BioRxiv está tomando conta. No Brasil, o Cielo tem uma iniciativa de pré-prints agora, não lançou ainda, mas, assim, tem previsto uma iniciativa de ter um Cielo pré-prints, então acho que isso pode dar muita divulgação para coisas pré-prints no Brasil. O ResearchGate as pessoas geralmente usam para armazenar coisas pós-print, né? Você publicou e depois... Você pode colocar pré também, assim, mas na verdade talvez tenha repositórios melhores do que ele. O bioRxiv não aceita pós, se você já publicou uma coisa, já está publicada, eles não aceitam, porque os copyright eles não deixam você mandar um pré-print, mas você sempre pode arquivar. Hoje em dia quase todas as revistas deixam você arquivar, ou pré ou pós, ou ambos. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso por uma questão de deixar sua produção aberta, né? A mistura de rede social eu acho que é um tópico interessante, quer dizer, de novo, no momento que você tem pré-prints e qualquer um, sabe, você está saindo do mundo da revisão por pares, eu acho bom, mas eu acho que tem, sabe, claro, tem senões, e um dos senões é, sabe, onde é que começa a ciência e termina a ciência. A outra coisa, quer dizer, sabe, hoje em dia cada vez mais se discute ciência no Twitter, né? Sabe, o Twitter enquanto fórum de comentários sobre artigos e de disseminação, sabe, de comentário, de peer review, na verdade, sabe, peer review informal, pós-publicação, sabe, agora, pô, isso aqui não faz sentido porque não sei o que e tal, tá tweetando. Então, assim, o que é parte do scientific record, o que não é, começa a ficar um pouquinho borrado, assim, e tal. E
de novo, assim, a gente precisa ter uma coisa que divida o que é ciência do que não é. Não sei, assim, quer dizer, tem de novo, eu acho que a divisão que a gente tem hoje, assim, tem o artigo revisado por pares e tem o resto, não é uma boa divisão, porque na verdade o artigo revisado por pares sabe, nada é a mesma coisa, sabe, enfim, mas tem muita coisa, sabe, é muito fácil que uma coisa acaba sendo publicada, isso não chega a diferenciar a boa ciência da má ciência, assim, quer dizer, então acho que assim, a gente tem que sair da ideia de ter um carimbo, isso aqui é o fórum, isso aqui é ciência, isso aqui não é ciência, para ir para o mundo onde, de fato, a gente está olhando para o método. E, dito isso, ainda assim, de novo, você quer ter coisas que são informais, e você quer ter coisas que fazem parte do scientific record. Eu acho que a gente tem que evoluir um pouquinho nisso. Eu acho que a gente tem que migrar peer review, sabe, comentários sobre artigos que são, um comentário sério, não sei o quê, talvez não devesse estar misturado com o seu Twitter pessoal. Talvez a gente tenha que ter fóruns para isso, com um DOI, sabe, com uma atribuição de endereço fixa, permanente, sabe, e os preprints têm isso, né, na verdade, você coloca que ele está ali para sempre, né, não pode tirar um preprint do ar, você pode revisar ele, mas vai ter uma segunda versão, a primeira vai ficar lá, então, assim, talvez, por mais que esteja expandindo, assim, a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade sobre, assim, isso aqui a gente está chamando de um dado científico, a gente tem que ter um certo compromisso sobre ele, que talvez não seja o mesmo compromisso que a gente tem no Twitter, assim, e tal. Vale para Donald Trump, que você sabe, tipo assim, se você está falando com o presidente dos Estados Unidos, talvez você devesse falar nas instâncias oficiais, ao invés de ficar tweetando na madrugada. Então, assim, talvez a mesma coisa valha para a ciência, assim, e tal, sabe, que é um dado de verdade, isso aqui é um dado sólido, não sei o que, isso aqui tem que estar num lugar. Mas eu acho que misturou, assim, e tal. Um dos meus medos com preprint é que, sabe, isso não é nem... Eu acho que agudamente a qualidade de ciência não piora, eu acho que ela até melhora, mas, assim, no longo prazo você corre o risco de ter, sabe, assim como robôs invadiram o Twitter, você pode ter robôs que geram artigos de ciência, sabe, sobre como a Terra não é redonda e tal, etc., que, sabe, em alguma república soviética, não sei o que e tal, estão mandando artigos robotizados para o Bioarchive porque eles descobriram que qualquer um entra ali e tal. Então, talvez a gente tenha que lidar com a fake news do mesmo modo que o jornalismo está lidando, que não é fácil. Mas, então, assim, acho que talvez nesse momento o que caiba para a comunidade científica, isso é uma coisa em construção ainda, é tentar, assim, por mais que a gente não queira depender de peer review como portão, a gente queira publicar mais coisas mais abertamente, mais transparentemente, tentar separar o que é o nosso fórum de discussão oficial, o que a gente considera como parte do scientific record e o que é a gente conversando, assim, e tal. Acho que tem, de novo, isso passa por criar espaços de pré-print reconhecidos, acho que a gente conseguiu fazer, mas espaços de comentários reconhecidos também, sabe? Fóruns de comentários de peer review, pós-publicação, peer review que não é não editorial, mas que estejam todos no mesmo fórum. A gente tinha o PubMed Commons, que fechou agora por falta de uso, é uma pena, então você tem que convencer cientistas a comentarem, a participarem da discussão. Tem o PubPeer ainda, mas talvez precise de uma coisa que não seja anônima, enfim. Acho que isso são questões bem abertas, assim, se alguém se interessar por essas questões, o ASAP Bio, que é uma organização informal de cientistas aí, tal, que meio que foi responsável pelo crescimento dos preprints, hoje em dia é um pessoal bem ouvido aí, tal, por agentes de fomento internacionais e tal. É um fórum de discussão bem legal sobre esse tipo de questão. Vocês podem entrar em asapbio.org, asap.bio.org. Tem muita coisa sobre preprints, sobre outras coisas lá. No momento, uma das grandes discussões é como é que você faz peer review público disponível, como é que você deixa isso disponível para toda a comunidade, como é que você consegue talvez fazer isso fora do sistema editorial. Se vocês querem falar comigo, eu sou embaixador do ASAP Bio no Brasil também, então, enfim, é um fórum bem estimulante de discussão sobre publicação científica. Estava tentando achar o site do ASAP Bio, ainda não consegui, mas enquanto eu procuro aqui para compartilhar com todo mundo. Aqui, não posso? Pode, se você puder fazer isso, sim. E a gente tem mais uma pergunta aqui. Um grande amigo, João Silveira. Beijo, João. Está te parabenizando pela iniciativa, fazendo que o trabalho é sensacional. Gaúchos, realmente, juntos para sempre, né? O projeto prevê reflexões sobre o próprio método científico ou o método é inquestionável? Essa é a questão dele. Eu acho que... Cara, assim, o método você pode questionar qualquer coisa, mas assim, acho que não é, acho que é muito mais sobre a aplicação no método científico no mundo real do que propriamente sobre o método científico em si, assim. Eu acho que, de novo, assim, o problema não é o método científico falhou, mas é mais que, na verdade, assim, o que chama de ciência, na verdade, frequentemente é muito pouco científica. Você faz, sabe, você gera dados para você acaba enviesando seus dados e manipulando seus dados e botando seus dados de uma forma para contar a história que você queria contar desde o início, ao invés de fato estar tentando comprovar ou rejeitar uma hipótese, né?
Então, assim, na verdade, me parece que o grande problema é a subversão do método científico. Ao mesmo tempo, tem muita coisa que está fora da ciência publicada, que pode ser feita de uma maneira científica quando você fala do método, assim, sabe? Acho que todos os dias a gente toma decisões, pô, eu pego esse caminho aqui, ou esse caminho aqui para ir pro fundão. Você pode fazer, pô, vamos cronometrar cada, sabe? Você pode, sabe? Acho que a gente deveria resolver muito mais os nossos problemas da vida cotidiana com coisas que são, no fundo, método científico. Vamos tentar experimentar aqui, sabe? A gente usa estatística informalmente todo o tempo na vida, assim, tá? Então, acho que, assim, eu ainda acredito no método, assim, eu acho que o método sabe, obter evidência empírica de uma maneira não enviesada para testar uma hipótese funciona dentro do que a gente chama de ciência e fora do que a gente chama de ciência. O problema é muito mais que, assim, muito do que a gente chama de ciência, na verdade, é muito pouco científico, assim. Então, talvez a gente tenha que, para mim, a questão de filosofia da ciência, nesse momento, não é tanto questionar o método científico, mas, assim, até que ponto, de fato, isso tem a ver com a vida real, assim. Acho que a ciência da vida real, enquanto indústria, talvez a ciência tenha se tornado uma indústria, o que a gente chama de ciência, o que é ciência, o que é não ciência, tem mais a ver com isso aqui foi feito no laboratório, isso aqui no artigo usado por pares, isso aqui não sei o que e tal, do que, de fato, isso aqui usa o método científico. Então, assim, a gente tem que chegar numa visão de ciência, talvez tenha a ver com como é que a gente diferencia ciência de não ciência no mundo do Twitter, etc. e tal. Acho que a gente tem que voltar para o método, assim, e tal. Acho que, no fundo, acho que ciência é, em última análise, uma forma metódica de adquirir informação sobre o mundo, diferente de algumas outras. Mas me parece que a ciência, como empreendimento, como indústria, às vezes usa isso, às vezes não, assim, então talvez eu acho que, sabe, não é tanto questionar o método científico em si, mas é mais questionar até que ponto a gente está aplicando o método científico da maneira, enfim, como ele deveria ser, assim, e tal. Eu acho que muito do problema que a gente está vendo aqui, no fundo, é uma subversão do método científico. Você deixa de testar uma hipótese, sabe, você tem uma hipótese, vai testar, vai gerar resultados para testar isso aqui idôneamente, você passa a fazer um monte de resultado aqui, gera uma hipótese no final e aí comprova com os próprios resultados. Isso é circular, isso subverte o método. Isso é como a maior parte das pessoas fazem análise de resultados, estatística, etc. Então, assim, acho que por definição tem muita coisa que foge do método científico, no jeito que a ciência é produzida normalmente. Bom, eu não tenho mais perguntas aqui, Olavo, a gente realmente adoraria ter mais tempo com você, então volte sempre. Quem sabe para falar mais de pré-prints, não? Acho legal, assim, eu posso fazer uma temática exclusiva sobre isso, assim, e tal. Acho que parece que o interesse é grande pelos pré-prints. Não quero dominar o espaço de vocês, mas, assim, quando quiserem, estamos aí. Imagina, o espaço é nosso, a gente sempre pode abrir para uma discussão independente de um webinário, né? Eu acho que pessoas que tiverem a fim de discutir sobre isso online, acho que a gente pode até organizar sem problemas, parece que o interesse maior das pessoas, o pré-print, e assim, a reprodutibilidade, o pré-print, apesar de não serem a mesma coisa, né? Eu acho que eles podem dialogar em vários momentos, né? A publicação científica e a produtividade são intimissimamente ligados, assim, tanto que eu trabalho com outras coisas hoje em dia, assim, então, mas realmente eu acho que nesse momento que o sistema de publicação também é em crise, tem muitas opções possíveis e tal, será que a gente vai para os pré-prints, não vai, não sei o quê? Me parece uma janela de oportunidade para você melhorar várias coisas, não só o acesso à ciência, que acho que os pré-prints realmente dão um salto infinito, assim, tá, porque tudo fica acessível, mas também a questão da reprodutibilidade. Eu acho que a gente pode usar esse momento em que a publicação científica está meio sendo questionada, para questionar junto coisas de avaliação, que sabe como é que a gente avalia um paper, até que ponto a gente deve levar em conta ou não, onde é que ele está publicado. Eu acho que essa é uma janela de oportunidade bem grande que está acontecendo nesse momento, então, assim, um grande momento para se engajar na discussão, porque você pode legitimamente fazer uma diferença, assim, tá? E é por isso que a gente tem trabalhado no tema muito, assim, acho que a gente está no momento em que isso está, na crista da onda, assim, sabe? Ninguém nunca comparou qualidade de pré-prints, cara, sabe? Isso é uma coisa importante para o mundo, assim, e tal, se a gente conseguir fazer. E, de novo, porque tem muita coisa em aberto, e acho que tem muita coisa para ser feita. E, de novo, assim, discutir legal, temos que discutir mais, cara, a gente tem que discutir, a gente tem que fazer, a gente tem que propor soluções, a gente tem que gerar dados, e, sabe, esse é o momento de fazer, assim, se você quiser entrar, sabe, nesse momento, nesse tipo de tema, eu acho que tem muita coisa para ser feita, e isso me deixa muito otimista, assim, sabe, porque eu me sinto fazendo alguma coisa que importa. Não, então sinta-se à vontade para voltar, porque a rede se baseia na colaboração, nas parcerias, então considere a rede parceiro da iniciativa de reprodutibilidade, obviamente, e também gostaria de reafirmar o espaço é de vocês, pesquisadores, então se há um interesse nos pré-prints, nosso é grande, eu sei do trabalho que você faz, mas outras pessoas ainda não, então no segundo semestre, até para você você vai ter um período bastante forte de trabalho aí, né, com a questão que não vai acabar no segundo semestre, mas enfim.
Mas aí você tem um respiro, mas volte, por favor, no segundo semestre para falar de pré-print. A gente vai ter o maior prazer de receber você novamente, com certeza. Aí você dá um update do que está rolando na iniciativa de reprodutibilidade, que eu acho que isso é uma iniciativa que é super legal de acompanhar, né? Porque hoje você está num momento, daqui a 3 meses você vai estar num outro, e assim a gente vai conseguindo engajar mais pessoas. A gente pretende ser o mais pessoas. transparente possível em relação ao que está acontecendo, assim, quer dizer, daí que esteja aberto, lógico, assim, isso aqui é o nosso... Enfim, a gente está um pouquinho devagar ainda, porque agora, na primeira semana que vem, na outra, que os meus pós-docs e doutorandos realmente vão entrar full-time no projeto. Mas, assim, a ideia, sabe, é estar constantemente atualizando lá via Open Science Framework, mas via um repositório público, o que são os dados que a gente tem até agora, assim, e tal. Quer dizer, a gente não tem nenhum motivo para esconder nada. E a gente gostaria, inclusive, de ser um exemplo de transparência, assim, e tal. Então, assim, a gente tem que organizar um pouquinho a nossa divulgação ainda, mas, assim, ao longo do ano eu prometo que, sabe, vai ser uma coisa que você vai poder acompanhar via site, Facebook, via depósito de dados formais e repositórios de dados, você vai saber exatamente o que está se passando. Um lag de uma semana ou duas aí e tal, a gente pretende estar botando sempre tudo no ar. Perfeito, a gente vai acompanhando vocês. Então, a última pergunta, Olavo, vocês estavam selecionando um pós-doc, né? Selecionaram, né? Ok. Não, que ótimo. Tem vagas abertas no site ainda, mas isso foi a gente que não atualizou ainda. Mas, tipo assim, é a Ana Paula. Então, ela entrou essa semana. Então, Ana Paula, bem-vinda, mas assim, é só porque a gente divulgou o site, teve perguntas, então estou refazendo. A gente, enfim, isso é uma falha nossa de não ter tirado vagas abertas. Não, imagina. Se você tiver afim, assim, tem outros, sabe, tem oportunidades de bolsas em outras agências, via FAPERJ, via CNPq, então se você realmente está afim de trabalhar nisso, você pode ou entrar como colaborador, ou, cara, entre em contato, assim, tal, se você tem interesse em fazer um pós-doutorado ou pós-graduação aqui e tal. Por enquanto, acho que ainda tem espaço para mais uma ou duas pessoas trabalhando nisso aqui e tal. Então, assim, temos interesse em interessado sempre, assim, mas vai acontecer, você, pô, nesse momento não tem espaço, não tem bolsa, mas a gente quer saber quem está afim, assim, e tal. E tem muitas formas de colaborar, assim, de novo, acho que você pode não estar baseado no laboratório, mas está divulgando, está fazendo experimentos, está ajudando a desenvolver protocolos. Ah, não tenho laboratório, mas eu entendo de Western blot. Talvez, cara, entre no time aqui e tal, você não vai fazer experimento nenhum, mas para discutir, sabe? E eu tenho recebido, sabe, gente, eu faço ciência de dados, posso estudar, eu faço controle de qualidade, assim, as pessoas têm aparecido, assim. E acho que, cara, é rico e é legal e a gente tem mais aqui juntar gente mesmo. O Alexandre Cavalheiro Dias acabou de perguntar aqui exatamente sobre isso, se vocês já pensaram em incluir físicos nessa iniciativa. Assim, cara, não quero entrar na física, né? Tipo assim, você sabe, são 5 áreas de ciência biomédica que você já não trabalha. Mas, assim, eu acho que a física pode fazer a sua própria, né? Sem querer mandar você. Mas. Não, mas acho que, assim, talvez seja. Eu não tenho, de novo, assim, eu gosto de deixar claro, talvez não tenha deixado, assim, eu estou especificamente falando no panorama da ciência biomédica. Eu, Olavo, não tenho muito conhecimento de até que ponto isso vale para física, para química, para outras áreas da ciência. Eu tenho um grande respeito pelos físicos, eu tenho a impressão que eles são melhores, mas, assim, eu não sei. E, assim, acho que os problemas são muito específicos de áreas diferentes, assim. Então, acho que talvez a física, eu diria que, cara, a física talvez mereça a sua própria iniciativa. Se vocês têm experimento simples, primeiro, experimento físico é complicado para burro, assim, tal, assim, até que ponto você tem um experimento que um monte de gente pode fazer. Sabe, a ciência biomédica tem essa vantagem de ter técnicas muito cotidianas, assim, e tal, que você vai encontrar dezenas de laboratórios no país fazendo. Não sei se é o caso da física, pode ser que seja para algumas coisas. Mas, assim, eu, Olavo, não tenho a menor capacidade para conseguir pensar em como botar física nesse meio tempo. Sabe, um físico pode ajudar como um cientista, mas a gente está tentando focar na nossa área, que é o que a gente conhece, assim, então eu teria muito medo de dar qualquer palpite sobre como é que isso aí funciona em física. Mas eu acho que, assim, iniciativas semelhantes são legais em outros temas, assim, eu acho que seria muito bem-vindo, assim, se tivesse essa iniciativa brasileira de reprodutibilidade versão física, eu ia achar o máximo. A gente muda o nosso nome para reprodutibilidade biomédica e a gente faz os filiais, assim, tal. Seria incrível. Bom, tá aberto aí o desafio, né? Lançado o desafio para o pessoal da física seguir o exemplo da área biomédica nesse momento. Vários servideiros, assim, eles têm sido super abertos com a gente, assim, e tal. Talvez eles tenham interesse em, enfim, obviamente não sou eu que decido para onde é que vai o dinheiro, mas eu acho que vocês seriam pelo menos bem-vindos para uma conversa. Acredito que sim, o Serrapilheira é um instituto que está para além dessas fronteiras de regras e realmente está contribuindo muito, né, com essa questão. E boas iniciativas são sempre bem-vindas. Eu acredito que eles têm... A gente é muito grato a eles. A gente tem tido uma interação ótima com as pessoas lá dentro. E eles estão com uma chamada aberta de divulgação científica agora, né, fazendo propaganda nos amigos.
mas que acho que fica aberto até o final de maio, talvez. 30 de maio. Na verdade, eles têm uma iniciativa, exatamente, uma chamada aberta para um camp, né, que vai acontecer em setembro, se não me engano, para iniciativas de iniciação de divulgação científica que queiram participar desse primeiro momento para um possível financiamento ou apoio no ano que vem. Realmente é bem bacana, a gente compartilhou. Acho interessantíssimo o apoio. Eles falaram aqui com a gente sobre a importância da divulgação científica para o Serrapilheira, obviamente para a ciência, eles estão pensando nesse apoio e óbvio que é super interessante. A gente é realmente muito grato também ao Serrapilheira por terem conversado com a gente, explicado um pouquinho melhor sobre tudo, incluindo pré-edital, né, que vocês estiveram e que hoje estão fazendo, enfim. É muito lindo assim, ver o financiamento da pesquisa para iniciativas como a sua, por exemplo. Óbvio, tantos outros pesquisadores já passaram por aqui, alguns. E eu espero que, independente, eu acho que o financiamento está tornando possível e viável isso que você está propondo, que é um projeto ousado, que é muito útil e também é de uma execução compartilhada, né? E isso é um desafio tanto. Mas só assim, só para não dar a impressão que tudo é dinheiro também, assim, tudo depende de financiamento. Eu acho que tem muita coisa para ser feita sem financiamento nenhum, assim, e tal. De novo, até agora, todos os nossos projetos de reprodutibilidade têm sido meta-ciência, em cima da ciência publicada, a custo zero. A gente tem um projeto chamado No Budget Science, que rola a cada 2 meses aqui no Fundão, com transmissão online, o próximo no dia 3 de maio. O nosso Facebook, eu vou digitar aqui, mas é facebook.com/nobudgetscience. Você pode nos seguir, você pode assistir os eventos lá. E a gente tenta priorizar projetos assim. Às vezes a gente discute temas gerais de ciência e tal, então no próximo a gente vai discutir, sabe, o que deveria constituir ou não uma tese de mestrado, doutorado, assim, e tal. O que é uma tese, no fim das contas. Vai ter gente da psicologia, da escrita científica, da integridade científica falando sobre isso, vai ter bastante gente debatendo. Mas a gente também é um fórum de apresentar projetos sem custo, quer dizer, tipo assim, e projetos e ideias de projetos sem custo, quer dizer, poxa, eu tenho uma ideia, isso aqui não custa nada, só assim, coisas que você faça com o computador e o seu tempo. E eu acho que é importante se dar conta, tem muita coisa, especialmente nessa área de meta-ciência, de tentar ver o que é produtível ou não é na literatura, tem muita coisa que você pode fazer que não custa nada, assim. Quer dizer, custa o tempo, isso simplesmente custa bastante, mas assim, que está aberto a qualquer um tentar e fazer, e a gente gosta da ideia de... E muitas pessoas colaborando em cima de uma coisa sem dinheiro, que, de novo, é o projeto Supraprint, ele custou zero. E, sabe, se você conseguir engajar pessoas, você sabe, isso é um recurso grande e poderoso, e mesmo que, sabe, pessoas com um computador na mão, elas são capazes de fazer muita coisa, assim, tal, muita coisa que acho que faz muita diferença. Então, tem assim, mais ou menos um ano que você começou no Budget. Assim, peça dinheiro para o Serrapilheira, mas assim, siga no Budget Science, porque às vezes o dinheiro não vem. E cara, sabe, tem muita coisa para ser feita sem dinheiro também. E acho que isso é importante realçar. A gente está aqui no budget, apesar de ter custos, a gente está no budget, porque realmente a gente acredita que podemos contribuir de alguma forma e que em algum momento isso acontece, né? Então, não dá para ficar esperando dinheiro para fazer alguma coisa de fato, apesar dele ser importante para ampliar iniciativas como a sua. Porque para pedir dinheiro você tem que fazer alguma coisa antes, né? Tipo assim, é muito difícil fazer, enfim. Eu concordo. Então, a gente está fazendo e contando com vocês e agradeço mais uma vez por ter aceito o convite para conversar com a gente, tá, Olavo? Legal. Então, beijo para todos aí do Facebook. Foi um prazer aí, tal. Foi uma ótima discussão aí. Obrigado a todo mundo que contribuiu com perguntas e com comentários. E estamos aí, podem escrever, enfim, estamos em contato. A gente vai escrever também, tá? Tá. Obrigado. Tchau. Obrigada, Olavo. Um abraço.